Mais uma vez o recado, você que gosta de participar dos sorteios, dos ingressos, hoje o sorteio será durante a transmissão de São Paulo e Guarani. Isso mesmo, normalmente aqui no Esporte em Debate, mas hoje será durante a transmissão para Guarani Noroeste. Domingo, 20 horas e 30 minutos, no estádio Brinco de Ouro. Então fique ligado, fique atento. Você vai acompanhar a transmissão e durante a transmissão o Roger Williams vai dar o recado, a dica, o que é que você tem que fazer para concorrer no apito final, onde será o sorteio a 5 pares de ingressos para as cadeiras vitalícias do estádio Brinco de Ouro, é o setor mais caro do estádio. Então fique atento, fique ligado, porque você vai concorrer a 5 pares de ingressos. Valeu, Glegg, um abraço para você e ótima jornada. Até já. Valeu, CH, um abraço para você e ótima jornada, CH. Até já, obrigado. Valeu, Roger, um grande abraço, muito obrigado pela participação aqui no Esporte em Debate e ótimo trabalho e com todo o respeito aos São Paulinos. Mas narra aí pra nós uma vitória do Guarani, hein, Roger? Eu tô com o Bilu, com o João Vitor, com o João Marcelo, que eles não perdoem, vão pra rede hoje no Morumba, hein, Batista? Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas de coração agradeço demais a sua participação. E vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes FM 85,7 em todas as plataformas digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fique aqui, porque aqui é muito, muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Abertos os microfonaços da Bandeirantes para a transmissão de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Chegamos à terceira rodada do Paulistão 2025. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, em São Paulo. O tricolor paulista recebe o Guarani Futebol Clube. O São Paulo, que ainda não venceu no Paulistão, tem um jogo a menos. O Guarani ainda não perdeu no Campeonato Paulista. Está invicto com uma vitória, o empate não tomou gols ainda o Bugrão. O São Paulo bota todo o time titular, esquece o misto, deixa a base para decisão contra o Corinthians na Copinha no sábado e vai ser casca grossa para este Guarani, um teste de fogo para os comandados de Maurício Souza. São Paulo e Guarani, jogo que vamos acompanhar com toda a equipe Bandeirantes em FM 85,7 nos aplicativos e também no YouTube, já com imagens da cabine de transmissão da Bandeirantes no Complexo João Jorge Saad, aqui em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Nós estamos chegando, a bola rola em 23 minutos e você vem com a gente na Bandeirantes com a transmissão mais emocionante com o timaço de Carlos Batista, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, que é te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem Paulistão Sicredi pedindo passagem. No Morumbi, torcedor vai chegando. De maneira antecipada, quase 50 mil ingressos vendidos. A casa vai estar cheia. Não tá cheia ainda. A coisa vai encher com a bola rolando no apito do Luiz Flávio de Oliveira. As arquibancadas não se fazem ainda completas no estádio do Morumbi. O Guarani vai voltando agora para os vestiários. O São Paulo atrasa um pouquinho o seu retorno, subiu um pouco depois para fazer o seu aquecimento no gramado, acompanhado do técnico argentino Luiz Ubeldia. São Paulo e Guarani, prato cheio, jogão grandão que a Bandeirantes transmite para você. E vem aí o giro de manchetes da nossa equipe de esportes.
O Guarani buscando a primeira vitória como visitante na temporada. Repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Boa noite, Vlad. Oi, Roger. Boa noite a você. Uma ótima noite para um amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Bugre vem para esta terceira partida no Campeonato Paulista. Está invicto e não tomou gols, né? Vitória sobre o Botafogo 2-0 e empate contra a Inter de Limeira 0-0. Tudo bem que o rendimento no jogo contra a Inter foi muito abaixo do esperado. Vai a São Paulo pegar o tricolor paulista em busca de mais uma vitória e quem sabe para se manter e isoladamente agora na liderança do grupo B. Faz mudanças no time titular Maurício Souza, Giva, João Vitor, Bilu, João Marcelo e Matheus Sarará são as novidades no time titular bugrino. São Paulo com 25 graus de temperatura, não chove na capital paulista. A manchete do tricolor, terceiro colocado no grupo C, só um pontinho, mas também tem um jogo a menos. O destaque do tricolor com você, Vladimir. Que começa agora São Paulo a ter a sua força máxima em campo, né? O elenco chegou e treinou pela primeira vez ontem, quarta-feira. Hoje já se reapresentou e começou a concentração para o jogo de agora contra a equipe do Guarani. E a expectativa fica para o chamado Quarteto Mágico São Paulino, que conta com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Comentaristas Bandeirantes escalados para este grande jogo, um clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro. Vem aí os comentaristas da Bandeirantes para suas manchetes. Ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. A visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzinho. Boa noite, Gleger. Boa noite, Roger. Grande abraço para você, abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Parada dura para o Guarani, né? São Paulo vem com força máxima. Esse deve ser o time titular do São Paulo durante toda a temporada. Agora, tá iniciando a temporada, né? Primeiro jogo valendo mesmo para a equipe de São Paulo competindo. Eu estou à expectativa de que o Guarani possa tentar surpreender. Claro que no aspecto técnico é muito difícil, mas eu não espero ver um Guarani atrás, acuado, esperando o São Paulo, não. Espero ver um Guarani encarando de igual para igual, tentando em alguns momentos a superioridade, para tentar ver se arranca um bom resultado. Eu acredito que um empate seria um ótimo resultado hoje no Morumbi daqui a pouquinho, Roger. Os dois times já nos vestiários. Quando voltar, já estarão com seus uniformes pesados. Aqueles uniformes que envergam varal. Já tem jogão grandão aqui na Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. A sua expectativa já tem tricolor e bugre. Alô, CH, boa noite. Boa noite, Roger. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. É um jogo muito complicado para o Guarani, esse desfalque de última hora, né? O Natan não vai jogar, vem aí Sarará no meio campo, eu não tenho a mínima ideia o que ele vai proporcionar. Precisamos entender como é que ele vai armar esse meio campo. Já não tem o Isaac que está no banco, já não tem o Matheus Regis machucado. Os jogadores que estão entrando em campo, eu espero que eles tenham tranquilidade, que sejam intensos, que adotem uma estratégia e execução bem próximo da necessidade do jogo. O São Paulo é favorito e qualquer resultado, me perdoe o torcedor do Guarani, que não seja derrota, vai ser uma grande surpresa. E eu quero muito, Roger, ser surpreendido, que o Guarani faça uma boa partida, mas eu estou preocupado, Roger. Em 18 minutos, a bola vai rolar no Morumbis. Ele vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai sempre antes. Com ele, alô, Edu Pinheiro. Boa noite, Eduzaço. Boa noite, meu amigo Roger Williams. Abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, vamos para o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Então, sábado, dia 25, 10 horas, Pacaembu, a final da Copa São Paulo, a Copinha, São Paulo e Corinthians. Torcida única, somente torcedores do São Paulo, por ter sido melhor campanha. Olha, no Paulistão, na terça, Novo Horizontino 1, Inter 1. Ontem, Red Bull Bragantino 1, Velo Clube 0, Corinthians 2, Água Santa 1, Ponte 0, Portuguesa 0, Santos 1, Palmeiras de virada 2. Olha, nesse momento,
Noroeste e Botafogo empatam em 0-0. O São Bernardo em casa vai sendo derrotado. São Bernardo 0, Mirassol 1, gol do Reinaldo de pênalti. Os jogos estão no primeiro tempo, eles começaram às 18h30, né? E vamos acompanhar, você vai narrar aqui São Paulo e Guarani. Olha, o Guarani está no grupo B. Guarani tem 4 pontos, o Santos também tem 4, mesmo número de vitórias no saldo da Guarani, 2-0 do Santos. Bragantino tem 3 e a Portuguesa tem 2, então só o Santos que não pontuou. Vamos ver a situação, como é que termina agora, depois de São Paulo e Guarani. Lembrando que o Paulistão vai seguir no final de semana, 16 horas o sábado em Limeira, Inter e Ponte, e no domingo, 20h30 no Brinco, Guarani e Noroeste. Tem a Copa Nordeste sendo realizada, primeiro tempo de Fortaleza e Motoclube 0-0, e é gol do Altos do Piauí, Souza 0, Altos do Piauí 1, 20 horas tem Bahia e Sampaio Correia. Ah, e tem o Cariocão também, hein? Hoje na fita, quem tá aqui do Cariocão, quem tá aqui é 21h30 no Luso Brasileiro, Português e Fluminense, 21h30, Arena Amazônia, Vasco e Madureira. Ontem, Flamengo 5, Bangu 0 e Botafogo 1, Volta Redonda 2. O jogo do Mengão foi no Castelão, em São Luís, no Maranhão. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Toda sexta é dia de KTO na KTO.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em 10 minutos tem bola rolando no Morumbi, em São Paulo, 25 graus a temperatura. Torcida do São Paulo vai chegando, não tá completamente lotado o anel superior ainda, apesar de mais de 45 a 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Já já os dois times pintam no gramado e já já nós vamos ter a bola rolando para a terceira rodada para o Guarani, a segunda para o São Paulo dentro do Paulistão Sicredi 2025. O Guarani que vem de uma vitória na estreia 2-0 para cima do Botafogo, depois empatou sem gols contra a Inter fora na última rodada. O São Paulo com jogo a menos, a primeira partida foi adiada, o São Paulo busca a primeira vitória na temporada. O Tricolor teve 2 amistosos, 0-0 com o Flamengo, 1-1 com o Cruzeiro, isso lá nos Estados Unidos, depois empatou em 0-0 com o Botafogo na estreia do Paulistão. Fez apenas um gol no ano e o Guarani não sofreu nenhum. É um jogo que promete já já na Bandeirantes. E vem aí as escalações, a arbitragem, vem aí a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Em Hoje a bandeira do verde e branco tremula no lendário, no místico estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis. Guarani em busca da segunda vitória no campeonato, quer manter a invencibilidade. Hoje vem com o uniforme predominante verde, escalado pelo técnico Maurício Souza com Gabriel Mesquita, é o goleiro 1. Na lateral direita 2, Lucas Justin. A zaga tem 3, Rafael, 4, Titi, meia dúzia, Emerson. Meio campo conta com Caio Melo, 8, Matheus Sarará, 18, Giovani, ex-Giva, com a 10. No ataque, 7, João Victor, 11, Rafael Bilu, 9, João Marcelo. Repeteco do time titular, escalado pelo Guarani, Maurício Souza, manda campo Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Titi e Emerson, Caio Melo, Matheus Sarará, Giovani, João Victor, Rafael Bilu e João Marcelo. No banco de reservas, caso queira fazer as 5 alterações, Maurício Souza terá Fred Conte com a 12, Ian Henrique 22, Caio Dias 13, Pedro Manuel 14, Vinícius Cauê 16, Daniel 15, Isaac 20, o Natan com a camisa 5, Luiz Miguel 17, Léo Porfírio 23, Eliseu 21 e Renan Bernabé com a camisa 19. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. O São Paulo de Luiz Ubeldia está escalado com Rafael, é o goleiro 23, 2 para Igor Vinícius, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 13 Enzo,
25 Alisson, 29 Pablo Maia, 8 Oscar, 7 Lucas, 10 Luciano, 9 Caleri. Repeteco do tricolor paulista com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Luiz Zubeldia no banco tem à disposição o Jandrei com a 93, Ferreira 11, André Silva 17, Marcos Antônio 20, Bobadilha 21, Juan 22, Moreira 30, Ferrarese 32, Eric 33, Sabino 35, Patrick 36 e William 39. Arbitragem do jogo. Experiência não falta no apito, hein? Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro da partida. O bandeira 1 vai ser o Marcelo Carvalho Vangassi. Bandeira 2, a Fabrini Bevilacqua Acosta. Quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Aquilo que o Roger estava dizendo, né? Jogo grande, jogo pesado, jogo duro. Mas eu, inúmeras vezes, enfrentei com essa mesma camisa desse time tradicionalíssimo que é o Guarani, de muita história, campeão brasileiro, equipes grandes do futebol brasileiro e também paulista. E de igual para igual. Eu acho que esse é o ponto que o Guarani tem que ter hoje. Concentração no jogo, ligado, diminuindo os espaços, os blocos bem próximos, juntos, né? Não dá espaço para o time de São Paulo. Se você der espaço, por exemplo, para Oscar, para Luciano, né, para o Lucas, aí você vai ter problema no jogo. Então tem que ser uma marcação ferrenha, vigiar de perto, aproximando sempre uma linha da outra. O Guarani provavelmente vem com 2 linhas de 4, né, para tentar neutralizar principalmente os lados do São Paulo, que é muito forte, e para que essa bola não chegue com qualidade, porque o Caleri é muito bom de cabeça, é um jogador que vai muito bem nessas bolas que vêm do fundo, então tem que estar muito atento a esses detalhes. Bola parada, né? Evitar aquelas faltas ali frontais, porque o São Paulo tem muita qualidade nessas batidas. Então são esses detalhes que o Guarani tem que estar atento, para que você não seja pego de surpresa. E a hora que tiver uma oportunidade de um contra-ataque, né? Até de uma bola parada também, né? Ou no 1 contra 1, você levar aí uma superioridade, tentar surpreender. Isso eu acho que é o pensamento do Guarani para hoje. É estar ligado, concentrado, empenhado, né? E executar aquilo tudo que foi determinado. A gente sabe que o Maurício, apesar da pouca experiência em profissionais, é um cara que sabe de estratégia. É um cara que arma bons times e tem boas estratégias de jogo. Então, é isso que eu estou esperançoso para que o Guarani faça um jogo equilibrado, que ele consiga, CH, equilibrar na parte técnica, né? E se superar na parte física, no empenho, na dedicação. E você, CH, o que espera para o jogo? Boa noite. Boa noite, Gleger. Eu não estou tão otimista assim. E explico. Eu tenho pegado muito no pé do time do Guarani em relação a desempenho. E não tem agradado. Não tem agradado. Para ganhar do São Paulo e para equiparar a situação antes da bola rolar, não é? O Guarani vai ter que jogar uma partida que ele não jogou nesse Campeonato Paulista ainda. Uma partida com qualidade, uma partida com uma organização, principalmente do meio para frente. Defensivamente, eu tenho que reconhecer aqui que as coisas andam muito melhores do que estavam no ano passado. Portanto, depende muito do que esses jogadores vão proporcionar dentro de campo e a execução do plano de jogo. O São Paulo também tem problemas. Tem problemas de entrosamento, tem problemas na parte física, como o Guarani. Então é uma grande incógnita nesse sentido. Agora, é inegável que o São Paulo é favorito para ganhar o jogo. Roger Williams. Muito bem, os nossos comentaristas trazendo a sua análise antes da bola rolar. Neste momento, o hino nacional do Brasil sendo tocado no estádio do Morumbi. O Guarani vem inteiro de verde, inteiro mesmo. Meias, calções e camisas verdes. O São Paulo com seu uniforme tradicional, inteiro branco com as faixas na horizontal em preto e vermelho. A arbitragem com uniforme diferentão, uniforme rosa. Meias rosas, calções pretos e as camisas rosa. A arbitragem hoje do experiente Luiz Flávio de Oliveira, 47 anos, natural de Cruzeiro, no Vale do
Paraíba, comerciante, começou a apitar em 99, faz o segundo jogo dele no Campeonato Paulista. Ele apitou Lusa em Novo Horizontino 2-2, quando mostrou 6 amarelos, deu um pênalti para a Portuguesa também, mas é um dos quadros mais antigos da arbitragem paulista. Roger. Pois não. Só para confirmar as ausências do Guarani hoje, né? O atacante Matheus Regis, desconforto muscular, por isso não vem para o jogo. E o Natan, né? Que estava na escalação inicial também, mas acabou sentindo um desconforto muscular e por isso vai ser substituído pelo Matheus Sarará. Matheus Sarará, 18. Vamos ver como é que vai se posicionar esse Guarani, que em tese fica com um volante de ofício, que é o Caio Melo. Se ele vai recuar um pouco mais o Giva, que é o camisa 10, ou se o Sarará vai ter que fazer também essa função de voltar um pouco mais para marcar esse poderoso ataque do São Paulo, que hoje tem a volta de Oscar, reestreando com a camisa do São Paulo, o americanense Oscar Emboaba voltando ao Brasil. Os capitães estão ali para o toss. O capitão do Guarani é o camisa 3, Rafael, zagueiro. O capitão do São Paulo é o argentino Jonathan Caleri. O São Paulo com uma legião argentina, com Alan Franco, Enzo, o Caleri, o próprio Luiz Zubeldia, além do Arboleda, que é equatoriano. Muitos gringos nessa histórica tendência do São Paulo em contar com jogadores sul-americanos em sua linha. São Paulo e Guarani, a estreia do São Paulo no Morumbi. O Guarani buscando a primeira vitória fora de casa na temporada 2025. O quinto sinal marca 7 da noite, mais 30 minutos. Hora pontual que a Federação Paulista de Futebol marcou para começar o jogo no Morumbi. Você ligado no futebol da Bandeirantes, se liga aí, 25 graus em São Paulo, a capital paulista. E daqui a pouco eu vou avisar você, tem uma promoção. Você tá afim de ir no Brincão, hein? Domingo. Tem jogo do Guarani domingo, 20h30 contra o Norusca. Guarani Noroeste domingo. Já eu vou dizer para você como participar. Hoje tem sorteio de ingressos para o Brincaço domingo, hein? Sorteio vai ser depois do jogo, no apito final. Você tem que ficar ligado aqui na Bandeirantes. E você tá ligado aí no YouTube? Vai deixando o like pra mim, vai espalhando a nossa transmissão. É muito mais emocionante. Pode assistir, mas ouça a transmissão da Bandeirantes. Interaja comigo, faça parte dessa plateia virtual aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Já tem muita gente chegando, muita gente mandando também a sua mensagem. Como o Adriano Pera, ligado na melhor programação da Band Campinas, com a narração do Roger. São Paulo 2-0. O Camilo Caro Presso. Natan tá fora do jogo, tá fora sim. Tá fora, o Vladimir já informou. À esquerda o Guarani, à direita o São Paulo. Vai começar o jogo. Vai apitar o árbitro da partida. Vai iniciar a partida no estádio do Morumbi em São Paulo. Atenção, torcedor, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi, terceira rodada, bola rolando no Morumbi. E na Bandeirantes, é claro, no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Domina Lucas Jansen no peito, desce no terreno, avança o time do Guarani, toca a bola para Rafael Bilu, desce no terreno, voltou com Jansen, devolve a bola no comando de ataque, bola para Giva. A zaga do São Paulo tenta chegar para a marcação, apertando, ela volta atrás, Rafael de cabeça, toca. A bola não parou no chão ainda, só tá por cima. Volta para a equipe do São Paulo, aberta a bola para Oscar, pega na bola pela primeira vez, na volta dele ao tricolor, jogando no Brasil. Oscar toca essa bola atrás com o Enzo, Enzo virou mal, quase se complica o Arboleda, quase uma bola venenosa. O Guarani tá batendo para recuperação, veio o Alan Franco com ela dominada, dá um toque curto, abre com o Enzo pelo setor esquerdo, lá vem um argentino, aí ele toma um encontrão, o jogo tá parado, levou a mão ao rosto do atleta São Paulino, o atleta bugrino, que tá caído. Tá marcada a primeira falta do jogo com 1 minuto de bola rolando, Catarino. E ficou caído o Alan Franco, né? Ainda lá próximo à área adversária, alega ter sido atingido ali no pescoço. O jogo tá parado, o árbitro vai lá verificar o que tá acontecendo com o zagueiro São Paulino. 1 minuto e 17 de bola rolando, 0-0 no Morumbi. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Vai se levantando o defensor do São Paulo, a bola vai ser colocada em jogo pelo goleiro Rafael, camisa 23 do São Paulo, 35 anos. Ele que tá jogando com o uniforme da cor laranja. Guarani inteiro de verde, o São Paulo inteiro de branco. Bola rolando mais uma vez. O Guarani no primeiro tempo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo. Consequentemente, o goleiro Gabriel Mesquita defende o gol da esquerda como se fosse no brinco, no gol do portão de entrada. Brinco que domingo vai receber Guarani Noroeste. Já tem
todas as informações do sorteio de ingressos que a Bandeirantes vai fazer para você. Bola tocada pelo setor esquerdo do campo, vem apanhar a bola aqui. O Enzo bate na bola de perna esquerda, levanta para o campo de ataque, vai do outro lado dominando. Igor Vinícius desce no terreno, atenção, ele faz o break com a sua chuteira de cor rosa. Ele para o jogo, entrega, solta lateralmente para Alisson. Atenção, de perna direita, botou para correr na ponta esquerda. Será que vai chegar? Chegou. Aqui pela ponta esquerda, lá vem o São Paulo. Luciano escora, para quem vem atrás é o Oscar. Já partiu de novo para receber o Luciano, toma o tranco por baixo, o Arthur não vai dar a falta. Recuperação da equipe do Guarani. E vem para a bola, o Giva recua perigosamente lá para o zagueiro, tira como pôde o Rafael, mas tirou mal. O São Paulo aproveita, Pablo Maia rola essa bola, abriu com o Igor Vinícius. Tudo isso com 2:48. Sai da área para receber o Lucas. Volta a bola soltando lá pela direita com Pablo Maia. Ele descarrega a bola aqui mais uma vez pela direita, abrindo com o Igor Vinícius. São Paulo vem na pressão, domina o seu campo de ataque. Tá 0-0 o jogo. Lucas, ele rodopiou, passou da marcação do Emerson. Vai para cima, atenção. Chegou pela linha de fundo. Preferiu tocar a bola atrás, abrindo com o Igor. Levanta na boca do gol, escorada, a bola é gol! Luciano! Gol! Do São Paulo! Luciano, camisa 10! Luciano, camisa 10! Ele não perdoa! Luciano marca e faz explodir o Morumbi! Gol rápido! Gol quase que relâmpago no jogo no Morumbi, na marca de 3 minutos. Levantamento pela direita, Igor Vinícius encontrar o Luciano que se estica todo, dá praticamente uma voadora na bola. Com a falha da marcação entre dois zagueiros, ele escora, traindo o Gabriel Mesquita e mandando a bola para o fundo do gol do Guarani. Aberto o marcador no Morumbi agora. São Paulo 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe com Daí Catarino. Primeira liberdade que teve o Luciano, né? Tava entre os dois zagueiros do Guarani, mas não estava marcado. Cruzamento, assistência dada ali pelo Alisson. Se esforçou, se jogou na bola o Luciano com um toquinho maroto. Tirou do goleiro Gabriel Mesquita. Era tudo que o São Paulo queria e que o Guarani não precisava. Tricolor sai na frente no comecinho do jogo 1-0. 1-0 para o São Paulo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 4:55, já marca de 5. Pedro Piscinato comigo na mesa de som, já marca 5 minutos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5, primeiro tempo. Paulistão Sicredi em São Paulo, no Morumbi. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. Olha, intervalo de São Bernardo, 0, Mirassol. Atenção, em Bauru, muita chuva, 40 mil primeiro tempo, o jogo paralisado. O campo ficou completamente alagado, até as equipes se retiraram. Tá tendo uma retomada aí para uma nova avaliação. Noroeste Botafogo 0-0. Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista. YouTube pra você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas ou no portal Carlos Batista. Também estamos no FM, no 85,7. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas suas mensagens. Você que faz questão de ouvir a Bandeirantes em todos os jogos dos times de Campinas. Arboleda toca na bola, entrega para Igor Vinícius, devolve com a Arboleda. Tem ao seu lado o Alan Franco, ele toca. Aparece para receber aqui o Enzo, vem recuperar o Enzo. Toca na bola, recolhe de perna esquerda, soltando para o setor de defesa do São Paulo. 6 minutos de bola rolando o CH. O São Paulo fez primeiro e como fez cedo, hein, CH? Fez isso, atrapalha muito a vida do Guarani no jogo, né? Um gol muito cedo. Isso, até você recuperar a parte emocional, leva um tempo. Eu espero que o Guarani tenha controle para voltar para a partida, mas até agora só dá São Paulo. Quase que o João Vitor apanha essa bola pela ponta esquerda. Chega a zaga do São Paulo na recuperação. Bola recuada para o Arboleda. Antes disso, tem uma falta marcada sem bola. Bola para a equipe do São Paulo que já foi batida. 1-0 vence o tricolor paulista. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio e muito mais. Encontre as saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste.
Guarani recupera a bola, ponta esquerda, chute pro gol de João Vitor. Pra fora pela linha de fundo. Pegou forte, mas sobre o gol, Vladimir. A bobeira da saída de bola ali da equipe do São Paulo, a bola no pé do João Vitor. Tentou surpreender o Rafael, mas mandou muito alto, a bola foi por cima. Gleger Zorzin atrapalha o plano de Maurício Souza, o gol do São Paulo no comecinho do jogo, hein, Gleger? Ah, não tenha dúvida, Roger. Agora aquele famoso erro de todo zagueiro do futebol brasileiro, né? Fica olhando a bola. O Luciano tava sozinho, cara, no meio dos dois zagueiros do Guarani. Era só um dar um passo para trás, encostar ali que ele não faria o gol. E aí deram liberdade, aquilo que eu falava no início. Se der liberdade, vai ter problema. Aí com 2 minutos agora vai ser difícil. Guarani no campo de ataque, trabalha com Caio Melo, empurra essa bola para Emerson. Emerson vem tocando, a bola soltou para Giva. Giva lá atrás, um pouco mais curto para Caio Melo. Caio Melo encontrou camisa 7, João Vitor. O João Vitor foi derrubado, marca falta o árbitro do Lucas para cima dele. É falta para o Guarani bater na ponta esquerda. Sorteio de ingressos para o jogo Guarani Noroeste, domingo, 8h30 da noite no Brinco. Promoção acontece nessa jornada de São Paulo e Guarani. O sorteio e a divulgação dos ganhadores será no apito final depois do jogo. Para participar, o torcedor do Guarani, ligado na nossa transmissão, vai enviar o nome completo, mais CPF, mais senha para o WhatsApp, que está divulgado no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Não é o WhatsApp de mensagens para os programas, é outro WhatsApp, somente para promoção de ingressos. Confira e participe, serão 5 pares de ingressos. Os ganhadores serão divulgados no apito final, que deverão retirar na recepção da Band amanhã, no horário das 14h30 até as 17h30. Para retirar é só apresentar o CPF que você participou do sorteio. E atenção, só vale um CPF para participar. Somente uma vez por CPF, já tá valendo. Vai mandando o WhatsApp então. É só entrar lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Troca passes o Bugrão aqui no campo de ataque, bola até o Lucas Jansen. Ele vem pela direita, rola essa bola para Giva, vai chegar lá no fundo, Giva chegou, tocou mal. Tentou nem bater, nem cruzar, se atrapalhou com o zagueiro, ela foi direto para fora, tiro de meta para Rafael bater, Vladimir. O Giva pediu para ser chamado de Giovani, viu, Roger, no pedido da assessoria do Guarani. Agora é o Giovani, quem chegou à linha de fundo, mas na hora do cruzamento, pegou muito mal na bola, mandou direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Quer dizer, na primeira rodada era Giva mesmo. É, só na primeira rodada, a partir do jogo contra a Inter virou Giovani. Aí ele falou, não, o Giva não tá legal não, eu quero o Giovani, que agora eu vou destruir. Agora eu vou demolir. Então ele vai como Giovani, camisa 10. Vamos lá, boa sorte, Giovani. E aqui o São Paulo tenta apertar pela ponta esquerda. Vem bem na recuperação. Rafael rouba a bola, toca essa bola para Titi. Titi abre a bola pelo lado esquerdo para Emerson. Sai pro jogo a equipe de Maurício Souza. Tá perdendo o jogo, Guarani 1-0 para o São Paulo. Gol de Luciano logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 53% de posse para o São Paulo, 47% para o Guarani. E vem o São Paulo, o Guarani sai jogando errado. O São Paulo se aproveita, vem pelo meio de campo. Vem aí tocando essa bola. O Pablo Maia abre a bola para Enzo. Enzo vira lá do outro lado pelo setor direito com o Igor Vinícius. Tem o Alisson pedindo ao seu lado, tocou para ele. Vem dominando a bola do jogo o time do São Paulo. Alisson de novo, vai voltar atrás, troca passes o São Paulo. Arboleda vira pro jogo para Alan Franco, na risca divisória do terreno. Ele recolhe a bola de perna direita, faz a inversão lá pro outro lado para Igor Vinícius. 10 minutos, PP marcou comigo, tá 1-0 pro São Paulo. Boa levantada de bola para o campo de ataque, escapou o São Paulo, atenção, chegou a linha de fundo, bateu fraco, cruzado, o atacante do São Paulo não levantou a cabeça. O Oscar fechava também o Luciano. E o São Paulo desperdiça para a sorte bugrina uma grande chance, Vladimir. A bola foi muito fechada, né, Roger? Muito próximo ao gol. O Oscar, que tá voltando louco aí para marcar novamente um gol com a camisa do São Paulo, não chegou a bola e por isso ela foi pela linha de fundo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo. Paulistão Sicredi no Morumbi, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. Olha, lá em Bauru ficou decidido que serão mais 30 minutos de paralisação para nova avaliação por volta das 20h10. O jogo foi paralisado aos 40 do primeiro tempo, muita chuva, Noroeste e Botafogo e Ribeirão Preto, 0-0 em Bauru. Alô, Tacílio Cerqueira Filho. Boa noite, Roger. Estou em Indaiatuba, torcendo pro Guarani, curtindo a Band. Seja o que Deus quiser hoje. Boa sorte pra nós. Valeu, Tacílio. Obrigado pelo carinho. Versão Bugrina tá com a gente aqui. Valeu, Versão Bugrina. Tô sempre ligado em vocês lá no Instagram. O Ronaldo Vitor.
o Cláudio Saniel, Sérgio Luiz, o Robson Vitoriano. Boa transmissão, tá em Leme, São Paulo, acompanhando a gente. E toda essa galera aí vai deixando o like, deixa lá o seu like, deixa o joia pra gente, isso fortalece a Rádio Bandeirantes de Campinas. Você que tá também pelo portal Carlos Batista no YouTube, deixa o like também. Luiz Flávio marcou alguma irregularidade, a bola pertence ao time do São Paulo. 12 minutos, Caleri já corre, já vai pra área. Cola nele o Rafael, o capitão Bugnino. Os dois técnicos em pé, o Maurício Souza e Luiz Zupeldia também. O São Paulo recomeça com a bola dominada aqui no campo defensivo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina Enzo pelo lado esquerdo do campo, chega apertando na marcação, atacante Bugnino, a bola bate nele, vai pra fora, lateral para o São Paulo bater. Quem apertava ali era o Rafael Bilu, que joga com a 11 no ataque Bugnino. Ele que cai pela ponta direita do ataque comandado pelo João Marcelo hoje, que é o camisa 9. Outro atacante é o João Vitor, que corre lá pela ponta esquerda. Mais um lateral para o São Paulo. Caleri estava aqui atrás ajudando o time do São Paulo. Quase 13 de bola rolando, 1-0 para o São Paulo. E aí CH e o jogo segue 1-0 para o Tricolor. Não mudou, né? A característica, o jeitão da partida está exatamente até o primeiro gol do São Paulo. O São Paulo manda no jogo. O Guarani se esforça bastante, tenta chegar, mas até agora sem sucesso. Bola recuada para o Rafael, sempre é um veneno para o goleiro. Ele quebra de perna esquerda, levantando para o câmbio de ataque. O Guarani vem tentando a sua aproveitar e roubar, roubou com Sarará, rolou essa bola, atenção para Caio Melo, vai tentar se infiltrar, rolou a bola demais e o Rafael chegou para cortar. Era um lance bom na roubada para a equipe do Guarani, hein, Vladimir? Era sim, mas acabou tropeçando ali o Sarará, né? Acabou perdendo a bola, a recuperação foi da defesa do São Paulo. Esse é o quinto sinal, marcando 19h45. Hora esportiva do Brasil para você que se liga na Bandeirantes. E de segunda a sexta, a Bandeirantes está ao vivo em 2 programas diários, hein? 11h30, nossa área com CH. E às 17 horas tem Esporte Debate com Carlos Batista, o nosso comandante. Arboleda recua a bola para o Rafael. Guarani tenta ocupar mais o campo de ataque nesse momento. Rafael cortou a bola como pôde, levantou direto para fora, cedendo o lateral de graça para a equipe do Guarani. Já foi batida, João Vitor domina lá pelo setor esquerdo, pede atrás. O Emerson tá com os braços abertos, tocou para ele. O Emerson tinha ao seu lado a opção do Sarará. Ele prefere recuar muito lá atrás, até o setor defensivo Bugnino. Aparece Sarará, recua essa bola mais uma vez até o goleiro, até o Gabriel Mesquita. Todo o setor defensivo do Guarani vai pegando na bola nesse momento. Quase 15 de bola rolando, segue São Paulo 1-0. Impressão minha, o Guarani ganhou mais campo, hein, Gleger Zorzin? Sai um pouco, né, Roger? Tá pressionando um pouquinho, melhorou, equilibrou o jogo. Tomou um susto, né? Porque foi muito cedo o gol do São Paulo. E aí consegue equilibrar o jogo, mas tem que estar atento, né? Você vê que o São Paulo faz um jogo agora de manutenção de resultado. Tá 1-0, fica esperando o Guarani errar para tentar matar o jogo. O Guarani tem que pressionar um pouco mais e jogar com essa bola no campo de ataque, para que você consiga ficar o mais longe possível do seu gol. Olha o Lucas, veio aqui atrás ajudar como zagueiro, mas acabou perdendo a bola. João Vitor recuperou, vamos Bugre, abriu para Emerson, chegou cruzando, rasga por baixo, o zagueiro tricolor mete para fora, escanteio, Guarani, Vladimir. Era o Alisson, né, quem chegou ali para fazer o corte na tentativa de jogada do Emerson. Primeiro escanteio do jogo vai ser para o Bugre, quem tá indo lá para a batida é o Caio Melo. Vai Caio Melo para cobrança, quem sabe na bola porada. O Guarani chegou, um gol de empate no Morumbis, torcedor agora chegou de vez. Deveremos ter um público perto de 50 mil pessoas. Essa estreia do São Paulo em sua casa na temporada 2025. Ajeita com carinho o Caio Melo, camisa 8 do Guarani, para fazer a cobrança. De lá para cá o gol é o gol da direita, como se fosse no brinco, no gol do placar eletrônico. Vamos lá, Guarani, capricha, vai para a cobrança o camisa 8. Autorizado pelo Luiz Flávio, vai Caio Melo, perna direita, partiu, bateu com veneno, olha o toque de cabeça, chegou tocando o Titi, afastou a zaga do São Paulo, tá viva a bola, atenção, bateu pro gol, o capitão Rafael pegou! Rafael, de Rafael para Rafael, a defesa do arqueiro São Paulino, Vladimir. É, o Rafael pegou fraquinho na bola, né, ficou tranquilo ali pra defesa do goleiro, o Rafael da equipe do São Paulo, mas chegou o Guarani com perigo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16h20, primeiro tempo. Paulistão Sicredi no Morumbis, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. A promoção é essa, você me corrija por favor, vá no YouTube,
Lá tem um número de um WhatsApp, é aquele número lá, tá? YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tá? O Roger narrando e tal, mas embaixo vai ter um número do WhatsApp. E para esse número, nome completo, CPF e coloque a senha, que também está embaixo, ao lado do número. Nome completo, CPF e senha, tá? E manda concorrendo ao ingresso para Guarani Noroeste, domingo à noite no Brinco. Mas é um CPF só. Colocou o seu? Coloca da sua esposa, do seu filho. Não repita que o sistema não aceita. É só entrar na transmissão nossa do YouTube, do canal de vídeos da Bandeirantes Campinas. Tá todas as instruções, estão todas as instruções lá para você. E é só mandar pro WhatsApp que tá aparecendo lá. Tá colocado inclusive aqui pela nossa produção no chat do YouTube. Tá lá o número de WhatsApp. Mande lá as instruções que estão na nossa transmissão pelo YouTube e o sorteio vai ser no apito final. Daqui a pouco eu vou girar mais. Como você faz para concorrer a esses ingressos? 17h37, o time do São Paulo vai se vendo apertado. O Guarani adianta a sua última linha e vai apertando a saída de bola da equipe do São Paulo, que já errou algumas vezes. Numa dessa aí o Guarani se aproveita. Tá 1-0 para o São Paulo. Gol de Luciano logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Como agora? Olha aí, o Guarani recuperou. Caio Melo tocou essa bola para Giovani. Contra dois contrários, a bola sobrou para João Vitor. Ele é ligeiro e arisco. Ameaçou fazer o passe. Agora sim consegue de perna canhota abrir pela ponta direita, mas toca mal essa bola para Lucas Justen. Vai tentar apertar para cima do jogador Oscar. Oscar sai da marcação de dois contrários. Consegue fazer a soltura de bola para Luciano. Mais perto a bola na sequência do time do São Paulo. João Vitor recupera pelo Guarani. Avante Bugre, vamos Bugre aí, Carlos Melo. O Caio Melo tocou essa bola para Emerson pelo setor esquerdo. Vai passar o João Vitor de novo. Tem o Caio Melo também. Ele prefere tocar essa bola rasteira aqui para Matheus Sarará. Sarará vai tocar essa bola à frente. O Lucas chegou na marcação. Preferiu devolver no campo defensivo o time do Guarani. Já avança um pouco mais com o Emerson. O Emerson toca essa bola soltando para João Victor. Vem por baixo a marcação do São Paulo, colocando para fora arremesso. Para a equipe do Guarani bater. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 18h51 de bola rolando. E vem Sarará, toca essa bola pela ponta esquerda. Vamos lá, Guarani, tem que ser mais efetivo, hein? Não adianta ter posse da bola, tem que botar a bola na área. Tem que chutar no goleiro Rafael. Tem que arriscar mais. São Paulo vence, o Morumbi ferve. Torcida São Paulina faz a festa. Primeiro jogo em casa no ano. E é torcida única, lembrando, né? Que é jogo risco A. Pelo Ministério Público e para a Polícia Militar, não tem torcedor do Guarani lá. A casa é literalmente do São Paulo. João Vitor rolou essa bola atrás, Emerson bateu pro gol! À esquerda do gol! Pela linha de fundo! Um tirambaço do Guarani! Que paulada de longa distância! Quase o Guarani chega ao gol de empate, hein, Catarino? É, belo chute, né? Foi o Caio Melo, né? Foi quem arriscou de longa distância. Buscava ali o canto esquerdo do gol defendido pelo Rafael, que já estava no lance. Lance perigoso, quase o Guarani empata. Aí o Melo foi quem chutou, ela passou a esquerda no gol. É isso aí. Acabei de falar, tem que chutar. Tem que arriscar mais. Desktop, seu ano novo com internet turbinada. Plano de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos. Primeiro tempo. Paulistão Sicredi Morumbi em São Paulo, 1 pro Tricolor, 0 para o Bugredu. No 1º de maio, lá em São Bernardo, 13 do segundo tempo, segue São Bernardo 0, Mirassol 1. São Bernardo do zagueiro Matheus Salustiano, ex-Guarani. Para participar do sorteio de ingressos para Guarani e Noroeste, domingo 8h30 da noite no Brinco de Ouro. Fique ligado na transmissão, você vai enviar nome completo mais CPF, mais senha para o WhatsApp que está sendo divulgado no YouTube da Bandeirantes nesse momento. A senha é a palavra ou a expressão que está lá, entre aspas. Não é o WhatsApp de mensagens dos programas, é outro WhatsApp, somente para promoção de ingressos. Confira e participe, serão 5 pares de ingressos. Os ganhadores serão divulgados no apito final, deverão retirar na recepção da Band nesta sexta, nos horários
das 14h30 até as 17h30. Para retirar é necessário apresentar o CPF que você participou e foi sorteado. Atenção, só vale um CPF para participar somente uma vez por CPF. 21h31 de bola rolando aqui. São Paulo tenta, Oscar bate pro gol, passa a direita do gol. Que perigo, São Paulo chega com tudo em Catarino. Eu fiquei com a impressão de que o Oscar tentou o cruzamento, né? Mas a bola acabou indo na direção do gol, foi por cima, tiro de meta que o Guarani já bateu. Guarani já bate, já levanta para o contra-ataque. Giovani, ele toca e toca mal para João Marcelo. Coitado do camisa 9, João Marcelo não conseguiu pegar nenhuma bola. O São Paulo aproveita e desce. Bola esticada, Oscar. Ele vai disputar contra os zagueiros, rolou para Caleri. Caleri bateu para trás, ela bate em Titi, vai na mão do goleiro. Mesquita faz a defesa. O Caleri numa dessa, nas boas épocas, metiu o sarrafo pro gol, hein, Catarino? Ele optou pelo passe, né? Tentou o Luciano, que estava entrando ali no meio da área, mas ela tocou no Titi e foi amortecida para o goleiro Gabriel Mesquita. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabano e muito mais. Encontra as saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Passamos a metade do primeiro tempo, 22,5. Tá 1-0 para o São Paulo. O gol foi no comecinho, gol de Luciano. O Guarani vai tentando apertar, vai chegando. Já chutou 2 vezes. Vai permanecendo no campo de ataque. Agora tem uma falta na ponta esquerda. Estão caçando o João Vitor, hein, Catarino? Tá caído lá o João Vitor, né? Tá reclamando de dores. A falta foi cometida pelo Pablo Maia no meio-campo. O jogo tá parado, Roger. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ainda caído, camisa 7 do Guarani. Agora vai se levantando com certa dificuldade. Maurício Souza conversa com o quarto árbitro, o Faxon Júnior dos Santos Silva. Tá reclamando, talvez, de um cartão em cima dessa falta marcada em cima do João Victor. Talvez nem tanto pela força da falta, mas pela frequência com que ela vem acontecendo. Deixa eu mandar um abraço aqui para essa galera que tá comigo. Robson Santos Silva, boa noite, sou da Bahia. Baixa Grande Bahia, ótima noite, bom jogo, valeu Robson, axé pra você, meu amigo. E aí vem o Bugrão, bola levantada na boca do gol, Titi tentou de cabeça, tocou fraco, o Rafael fez a defesa, Catarino. Tinha muita gente atrapalhando ali o cabeceio do Titi, tanto que foi fraquinho nas mãos do goleiro Rafael. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lucas pela direita tenta o levantamento de longa distância, bate em Emerson, sai em arremesso lateral. O próprio Lucas Moura vai para a cobrança. Ele cobra até a presença dos Carvota com Lucas, os craques, os pratas da casa do São Paulo que estão de volta agora mais consagrados. Tenta fazer o toque de bola pela direita, abrindo a bola, soltando para Pablo Maia, a zaga do Guarani desvia, ela vai para fora. Lateral para o São Paulo, Igor Vinícius vai para a cobrança. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 24:40, lançado São Paulo, Caleri estica a perna, não pega na bola. E ela ficou com o goleiro, era o Oscar, hein? Apareceu como fator surpresa, o Oscar, o último homem, esticou a perna e não conseguiu chegar. Ela ficou com a zaga alviverde campineira. Quase 25, aí está Pedro Piscinato marcando. Tá na mesa de som com Lucas Pessoa no YouTube, o timaço do Gil Kleber colocando você dentro do Morumbis. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, primeiro tempo. Paulistão Sicredi em São Paulo, 1 para o Tricolor, 0 para o Bugre, Edu. Lá em Bauru, paralisado ainda, o pessoal tá vendo. Funcionários fizeram buracos lá no gramado para ver se escoa água. E daqui a pouco, daqui alguns minutos, uma nova reunião para saber se continua ou não. Foi parada aos 40 do primeiro tempo, 0-0, Noroeste e Botafogo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São Paulo rouba a bola, Caleri vem pela ponta esquerda, vem na marcação pra cima dele, Giovani, Caleri chega na linha de fundo, na raça, ele acaba caindo, olha pro árbitro. E agora eu não sei se ele vai marcar falta ou só lateral pro São Paulo. Mas que vacilo na saída de bola, hein, Catarino? Tá tendo espaço o São Paulo, né? Caleri ora Oscar. Agora o Caleri recebeu a marcação e perdeu a bola ali rente à linha de fundo. É bola para a equipe do São Paulo. Eu quero acionar os nossos comentaristas. É ICH 26, 1-0 São Paulo. O Guarani melhorou.
no jogo, né? Tá mais combativo. É um pouco também pela preguiça que o São Paulo tá jogando nesse primeiro tempo. Fez 1-0 e tá tentando administrar. Nitidamente, alguns jogadores estão muito longe do São Paulo, da sua melhor forma física. Mas é inegável, o Guarani melhorou e nesse momento o jogo é equilibrado. Ele optou pela falta para o São Paulo. Falta como se fosse um escanteio um pouco mais fechado. 26:40, atenção, Gabriel Mesquita, abre o guarda-chuva aí. Lá vem ela, bola no primeiro pau, desviada! Passa a esquerda do gol, no toque do Alan Franco, quase o São Paulo na rede, ele aplaude a cobrança da falta, o tricolor quase chega, Vladimir. O zagueirão, né, chegou ali para cabecear no primeiro pau, ele reclamou que ninguém lá aproveitou a segunda bola, foi direto pela linha de fundo em tiro de meta. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos, acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Gleger Zorzin. Quase 30 minutos, São Paulo 1-0 e é perigoso demais o tricolor. Todas as vezes que chega, o São Paulo é muito perigoso, né? Tem que estar muito atento à zaga do Guarani e ficar mais ligada no desencaixe, na hora que esses jogadores saem para flutuar entre as linhas do Guarani. É ali que está o problema. Se der espaço, vou repetir, vai ter problema no jogo. Como teve, a hora que deram espaço para o cruzamento do Alisson, a cabeçada, a chegada do Luciano e saiu o primeiro gol. O Guarani equilibrou o jogo, mas o São Paulo tecnicamente é muito forte. Então o Guarani tem que manter essa estrutura, né, e não desligar, porque se desligar um segundo toma o gol. Guarani vem na pressão, aperta a saída, ela sobra pro chute do Giovani, pega mal, ela sobe e vai pela linha de fundo depois. E duas tentativas do Guarani, uma pelo lado esquerdo, outra pelo lado direito, ele chuchuverá na área, hein, Catarino? Tem conseguido espaço o Guarani, né? Precisa caprichar mais no lance. Agora a conclusão foi do Giovani que mandou pra fora. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Comigo aqui no YouTube da Bandeirantes, o Vinícius. Vixe, 1-0 já. Pois é, Vinícius. Luan Souza, diretoria ainda queria vender o mando do Palmeiras. 3 derrotas certas esse ano contra os da capital. Calma aí, Luan. Calma aí, bota esse pé na água quente, meu filho. Tá caído o Luciano, falta para o São Paulo. No meio de campo é bola para a equipe do tricolor. Quando o quinto sinal marca 8 da noite. Hora esportiva no Brasil, tá 1-0 para a equipe do São Paulo. Gol no comecinho, gol marcado pelo Luciano. Desktop, patrocinador oficial de Guarani e Ponte Preta em 2025. A conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Alô, Miro! Mandando aqui a mensagem pra gente. Roger, Vladimir, sou de Três Fronteiras, São Paulo, tô na maior e melhor transmissão. Um abraço pra todos. Eu morava em Americana, não perdi vocês na Azul Celeste. Olha só, Vladimir, desenterrou aqui o homem. Que honra, obrigado, Miro. Obrigado pelo carinho aí. De longa data ao nosso lado, né? Abraço, Miro. Valeu, obrigado. Deixa o seu like aí, meu amigo. Quase 30 minutos. Agora uma disputa mais forte ali. Camisa 8, Caio Melo, chegando, hein, Vladimir? E tomou uma bronca do árbitro, né? Poderia até ter pintado o cartão, mas ficou apenas na advertência verbal. Bola recuada para o Enzo, bate na bola, levanta ele perna esquerda, buscando o time do São Paulo. Chega cortando como pôde o Rafael, capitão do Guarani, mas espirrou o taco para cima dele. Tenta ajeitar o Sarará, mas a bola sobra espicada, ele presente para Lucas. Ajeitou, passou pela direita para Igor Vinícius, lá vem tricolor. Encosta na marcação, o Emerson ele puxa por dentro. Atenção na perna canhota, rolou a bola, Oscar, que passe! Lucas chegou na boca do gol, tocou para trás, o desvio para fora, para a linha de fundo, escanteio, o Titi desviou. E que passe nojento foi esse do Oscar pro Lucas, hein, Vladimir? Toda a técnica, hein? Olha o passe de calcanhar do Oscar. Quebrou a defesa do Guarani. O Lucas foi para a linha de fundo, fez o cruzamento, tirou a zaga do Guarani com o Titi. Escanteio São Paulo, Oscar cobra. Oscar para cobrança, Oscar emboaba de Americana pro mundo. Oscar bateu, levantou, bola para Igor. Igor volta com Oscar. Oscar vai levantar, levantou, fechado, vai nela o goleiro. Tirou a zaga dali. Atenção, rebote volta para o São Paulo, ele marcou uma falta de ataque. Falta de ataque, é bola para a equipe do Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. No Morumbis, Paulistão Sicredi, olha o São Paulo de novo pela direita, Titi desviou para trás, que bola perigosa,
Se vai mais curto, era um alto gol, porque o goleiro já estava batido, o Mesquitão. Ela foi para fora, escanteio para o São Paulo, fechando comigo, Edu, 31-20. São Paulo 1, Guarani 0. Olha, no 1º de maio continua 27, segundo tempo de São Bernardo 0, Mirassol 1, lá em Bauru, arbitragem reunida para saber o que acontece, se para ou não o jogo. Muita chuva, parou aos 40, 0-0. Oscar, escanteio para o São Paulo. De lá pra cá, atenção, lá vem ela, viajou. Subiu o Rafael de cabeça, rebote, volta para o São Paulo. Escora a bola, Enzo tentando levantar pela ponta esquerda. Até a presença do Luciano, ele disputa contra o zagueiro Alviverde. Bateu por último no Luciano, é tiro de meta. 31-52. Não, deu só lateral. Ela saiu ali na divisória da bandeira entre linha de fundo e lateral para a equipe do Guarani para ser batida. 4 finalizações teve o Guarani, 2 teve o São Paulo. Veja só que em termos de finalizações teve mais a equipe do Guarani, mas o São Paulo vem com Pablo Maia, levanta a bola na boca do gol, atenção, saiu contra o goleiro Caleri, abafa o goleiro, bração esquerdo levantado, a bandeira bela, Fabrini Bevilacqua Costa com o instrumento para cima, impedimento, Vladimir. É, impedimento marcado, bem, quase, não, estava bem à frente sim quando fez o passe, o Caleri, a arbitragem acertou na marcação. Linguiça Seara, deliciosas opções para você. Você tem vários tipos, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Miga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogão grandão aqui na Bandeirantes. Já foi decisão do Campeonato Brasileiro de 86, mas hoje quem está se dando melhor é o São Paulo, vencendo por 1-0. Gol no comecinho do jogo, gol de Luciano. O que você vai ouvir depois do jogo no apito final, e no apito final tem sorteio de ingressos para você. Entra aí no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E siga as instruções que estão na tela, mandando a mensagem que é a senha para o WhatsApp que está colocado por lá, está também no chat do YouTube da Bandeirantes. Aí você manda o seu CPF com essa resposta, com essa senha, e o sorteio vai ser de 5 pares de ingressos para Guarani Noroeste, domingo 8h30, no apito final. Só vale um CPF por participação, hein? Não adianta mandar 500 CPF da família inteira, da árvore genealógica inteira, porque o Eduzaço é duro na queda, não vai aceitar não. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol Colou ficou. Bola para a equipe do Guarani. É bola para o Bugre Campineiro bater. Eu quero ouvir o CH. 34 minutos, 1-0. São Paulo segue na frente, CH. O panorama não mudou muita coisa, não. Eu acho que o Guarani está melhor postado do que no início da partida. Tem alguns nuances no ataque, mas repito, o São Paulo está jogando com um pouco de preguiça. Quando acelera, complica a vida do Guarani. De qualquer maneira, o jogo continua equilibrado nesse momento. Ah, Vladimir me corrige aqui, eu acho que tem razão. Claro que o cara pode mandar os CPFs. Isso, da família inteira. Ele não pode 2 vezes o mesmo CPF. Mas com o número dele ele pode mandar. Pode. Não tem problema. Exatamente. Só não pode ele mandar o mesmo dele, que nem o do Vladimir, que é 310, 425, 812, traço 13. Quase. Ele não pode mandar 20 vezes, ó. Mas o CPF da família inteira ele pode mandar. Pode mandar. Então tá certo. Manda ver! Sorteio depois do jogo dentro do apito final. Bola retrocedida para o goleiro Rafael da equipe do Tricolor. Ele sai pro jogo, abre com o equatoriano Arboleda. Essa é a marca de 35 minutos. Se eu passar na live aqui que o negócio tá pegando. Eu vejo aqui, Humberto Torres, o Sempre Guarani Lives. Boa noite, galera da Bandeirantes, excelente transmissão. Como já é de costume, o Wendel do canal Sempre Guarani, valeu pessoal do Sempre Guarani. O Lázaro Neves, olá meu amigo, boa noite, manda um alô pra mim aqui em Jussara, Goiás, eu sou tricolor, alô Lázaro Neves. Tá mandado aqui um abraço pra você. São Paulo tá ganhando por 1-0, alô Jonatas Cardoso, é outro tricolor passando por aqui também, pra cima tricolor. Tá acompanhando a gente, tá lá no Itaim Paulista em São Paulo. O Life está aqui, mas já 1-0, Life, já 1-0. Na Loboer, boa transmissão, valeu pessoal de Americano. O Pedro também tá comigo, tá acompanhando a Bandeirantes lá na nossa Princesa Tecelã. Tá todo mundo acompanhando. E o Guarani trocando passes para tentar achar um buraquinho para entrar nessa defensiva do São Paulo. 1-0 para a equipe do Tricolor. Você ligado no futebol da Bandeirantes com a Sicredi. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
36 minutos, Gleger Zorzinho e o jogo. Não continua equilibrado, né? O São Paulo sempre perigoso, chega sempre com muita contundência e o Guarani tem que estar atento, né? Mas o Guarani deu para perceber que o São Paulo está ali meio que na manutenção do resultado, se adiantar um pouquinho essa marcação, adiantar um pouco mesmo, fazer uma linha alta aí nesses últimos minutos que restam ainda do primeiro tempo, para ver se consegue empatar o jogo. O Guarani já teve algumas oportunidades, algumas chances. E o São Paulo, né, deu uma arrefecida. São Paulo está a 70 km por hora. Então, esse seria um bom momento para tentar empatar o jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36:58, primeiro tempo. Paulistão Sicredi no Morumbi. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. Ontem, Água Santa, mais uma derrota, né? Corinthians 2, Água Santa 1 e o Marcelo Cabo foi demitido. Olha, continua paralisado, mais de 40 minutos, partida paralisada em Bauru, devido às chuvas. Paralisou aos 40 do primeiro tempo, Noroeste Botafogo 0-0. Timaço do Batista, 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também no YouTube, no Portal CB, no Portal Carlos Batista. Tem promoção rolando por lá. Entre e confira como ganhar as 5 pares, como concorrer a 5 pares de ingressos para domingo. A partida do Guarani diante do Noroeste, 8h30 da noite. Partida que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes aqui no FM 85,7. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Enzo pela ponta esquerda, levanta na grande área do goleiro Gabriel Mesquita. Ela passou por toda a extensão da área do Guarani e cai do outro lado com o Emerson, que sai pro jogo, toca mal, um passe curto, ele toca mal. Recuperação do São Paulo, Igor Vinícius dá a Pablo Maiga. Atenção, Pablo à frente, levanta a bola, Caleri e Escora sai para fazer o pivô, entrega essa bola para o Oscar, pela direita com o Lucas, volta com o Oscar, levantou a cabeça, Lucas já tá marcado, ele tocou para Igor Vinícius, tava tudo cercado, ele prefere descarregar a bola com Pablo Maiga. Pablo Maiga com a Arboleda dá um passe curto à sua frente para a presença do Alisson. Alisson domina, recolhe na perna direita, descarrega a bola para Alan Franco. Lá vem o argentino, para outro argentino que é o Enzo. Volta essa bola, descarrega para o zagueiro. É que falou o Gleger, o São Paulo vai deixando o tempo passar. O São Paulo a 70 por hora, o Guarani tem que aproveitar esse momento de queda, de ímpeto do São Paulo. 38:50 para tentar empatar no primeiro tempo. O placar é todo tricolor do Morumbi. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha a loja mais próxima de você. Em falta para o Guarani, mas quem tá caído é o atleta do tricolor paulista, Vladimir. Parece ter levado um pisão ali o Caleri, né? Na perna direita, tá reclamando bastante. A bola tava com o Guarani. O próprio time do Guarani parou o jogo ali pro atendimento ao argentino. Reinaldo Ribeiro. Tá secando, tá passando aqui, dando aquela secadinha. O Cadu também. O Gildo Zaqueu, Dali Bugre, Ribeirão Preto, terra do chopp, valeu Gildo, obrigado. Gabriel Soares, boa noite, tô acompanhando o Guarani, sou da maior torcida do interior, valeu Gabriel. O Luiz Felipe também com a gente, tá lá em Minas Gerais acompanhando, tá tudo maravilha aí, Luiz Felipe. Deixa o like pra mim, quase 600 pessoas ao vivo com a gente no YouTube. Isso no YouTube da Bandeirantes, fora no portal Carlos Batista, fora nos aplicativos, fora no FM. É a grande audiência da Bandeirantes hoje com esse jogão grandão de São Paulo e Guarani. Tem um chamado de informação, diga Edu. Roger, lá no 1º de maio, segundo gol do Bravo Mirassol. Zagueiro João Vitor, ex-Guarani, 35 segundo tempo. Em São Bernardo 0, Mirassol 2. Perde a bola o Guarani. Lá vem São Paulo, domina pela ponta esquerda, recebe o Oscar, levantou na boca do gol, Lucas escorou, defendeu Mesquita, volta a bola com o Oscar, lá vem São Paulo, tá viva a bola pela ponta esquerda, o goleiro fez um milagre, Lucas ia fazer o segundo gol, tira a zaga dali, bate no jogador do Guarani, pede pelo time do São Paulo, a bola continua dentro da grande área defensiva do Guarani, Oscar levantou, Caleri nem foi porque estava em posição de impedimento, Titi chegou no desespero para tirar, ele tirou a bola e ela cai pela ponta esquerda, ainda com o Luciano. Luciano ajeita a bola com o Enzo. Momento de pressão do São Paulo. Vem o tricolor. Pablo Maia dá essa bola pela ponta esquerda. Oscar pegou, levantou a cabeça, descarregou, abrindo Pablo Maia. Chegou ali no fundo, vai pintar o segundo. Tirou a zaga do São Paulo, voltou, rebote, o chute pra fora. Luciano à direita do gol.
Nossa, que blitz tricolor, Catarino! No primeiro lance, uma defesaça feita pelo goleiro Gabriel Mesquita, muito semelhante ao gol marcado pelo time do São Paulo com o Luciano. Depois, na finalização, na jogada final, o Luciano, mais uma vez no arremate de primeira, mandou para fora. Grau de complexidade, a nota dessa defesa do Mesquita aí, Gleger Zorzinho. Apesar de ter sido no meio do gol, né? Estava bem colocado o Mesquita e fez o movimento correto, jogando a bola para o lado, né? 7,98. 7,98. Ainda não é defesaça, né? Não. É boa defesa. É boa defesa. Vai estar com certeza no apito final. Foi o Lucas quem concluiu, viu, Roger? Isso, Lucas quem concluiu para a defesa do Gabriel Mesquita. João Vitor, vem Guarani, bateu ela quicou no morrinho e Rafael encaixa firme, Catarino. Uma bola que parecia não tão pretensiosa, mas estava lá, no meio do gol para fazer a defesa, o goleiro do São Paulo, Rafael. Eu tenho chamado de alguém? Não? Então vou pro giro. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 42-14, primeiro tempo. Moramis, Paulistão Sicredi, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. É o seguinte, continua 2-0 lá para o Mirassol, lá no 1º de maio, né? 1º de maio, São Bernardo 0, Mirassol 2, 38 segundo tempo e continua paralisado em Bauru, muita chuva, Noroeste, Botafogo 0-0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. aromadeservas.com.br. Alô, Alfa! O nickname Bugre para cima dos Tricas. Bugrão, Priscila Sueli. Dali Bugre, o maior clube do interior do Brasil, hoje sempre Guarani. O Reinaldo tá aqui, José Alves de Souza, ele é de Umuarama, Paraná. Vamos São Paulo, sempre na Bandeirantes. Valeu, José Alves de Souza, obrigado pelo carinho. Tá 1-0 para o São Paulo. O jogo não foi tão fácil assim no primeiro tempo, não. Já no intervalo Bandeirantes, os comentaristas vão discorrer sobre isso junto com o Edu Pinheiro, o inigualável Edu Pinheiro. 43, reta final do primeiro tempo. E como melhorou o público lá no Morumbi, hein? E de repente todo mundo resolveu entrar, Vladimir. É o horário também, né, Roger? 7h30 da noite, o paulistano toda a dificuldade com trânsito para chegar ao estádio. Então por isso agora já é muito melhor o público no estádio. São Paulo em busca da primeira vitória no ano. Fez apenas o seu segundo gol no ano com a sua equipe principal tricolor, que teve 2 amistosos, 0-0 com o Flamengo, 1-1 com o Cruzeiro lá nos States. E depois empatou sem gols com o Botafogo na estreia do Campeonato Paulista. Guarani buscando a primeira vitória fora de casa. Ainda não tinha sofrido gols na temporada. O primeiro gol que sofre o Guarani, esse 1-0 do São Paulo, gol de Luciano. E já vejo o quarto árbitro apontando ali, acho que os acréscimos do primeiro tempo. Guarani que estreou vencendo o Botafogo em casa 2-0, depois empatou sem gols com a Inter fora de casa na última rodada. Daqui a pouco os acréscimos deste primeiro tempo. Tem bola a equipe do Guarani. Aqui na ponta direita, o Guarani vem pra cima. Sabe que é importante, sabe que tá acabando o primeiro tempo. Rafael Bilu pega a bola, ele quem vai levantar com carinho, Catarino. É falta, né? Oportunidade aí para o Guarani mandar a bola para a área. Bilu vem na cobrança. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Falta para o Guarani bater na ponta direita. Lá vai ele, Bilu. Vai nela, Rafael encaixou firme, fez a defesa. Quando o PP marcou comigo, 45 de bola rolando no primeiro tempo. Paulistão Sicredi 1-0 para o São Paulo. Vamos até 47. 2 mais foi econômico. Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do PC. São Paulo vem pro campo de ataque mais uma vez. Pablo Maia abre essa bola pela direita. Lucas por lá, devolve pelo meio para Oscar. Dominou, camisa 8, voltou com Lucas. Os dois trocam bem passes lá na ponta direita. Vai pro solo Lucas, mas foi na bola o jogador do Guarani. Vem apanhando a bola Igor Vinícius. Tocando essa bola para Oscar. Oscar viu passar lá do outro lado. O Pablo Maia de novo tocou para ele. Descarregou pelo meio para Oscar. Oscar no campo de ataque para Caleri. Caleri com Oscar. Fez boa inversão de bola aqui pela ponta
ponta esquerda, chegou Luciano, rolou pra trás, aparece o time do São Paulo com o Enzo, voltou com o Luciano com o Enzo, lado esquerdo do campo, ele entrega a bola de novo para Luciano, troca passes, a equipe do Subeldia vai deixando o Guarani zonzo nesse momento de tantos passes trocados e com velocidade. Aí vem Lucas à frente com Pablo Maia, voltou com Lucas, bateu pro gol, carimbou a zaga do Guarani e o rebate volta para Igor Vinícius, aperta o São Paulo na reta final do jogo, no primeiro tempo vai vencendo por 1-0 e quer mais, e vem Luciano, levanta, bate em cima do zagueiro e vai para fora. Bateu no Justin, vai para fora, lateral para o São Paulo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Oscar tenta o balão, não concluiu. Recuperação, Bugrina vem com Caio Melo. Solta a bola para João Victor. João Victor descarrega pelo meio para Matheus Sarará. Ele entrou e não ia jogar não, né, Vladimir? Explica aí pra audiência rotativa do rádio e da internet. O Sarará tava no banco, né? O Natan, quem tava escalado como titular, sentiu um desconforto, saiu e o Sarará vem pro jogo. Aproveita e fala desse lance, desse chute. Um arremate de longa distância, muito ruim, né? Do Caio Melo, ele quem arriscou de longe, pegou mal na bola. E o que ele fez depois? Se autoflagelou, né? Deu uns 3 croques ali com muita força. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Apita Luiz Flávio de Oliveira. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo no Morumbi. Paulistão Sicredi, terceira rodada, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Vem aí o intervalo, Bandeirantes, vem aí do Pinheiro. Ah, meu caro Roger Williams, eu queria tanto aquele carro lá, viu, Catarina? Tem um carro, é propaganda, promoção, está iluminado lá, né? Tem um carrão lá, bonitão, mas se for elétrico já não interessa muito não. Eu vou ter que pegar no tranco lá em casa, vai ser difícil. É elétrico. Inclusive esse carro aí tava no estádio Moisés Zucarelli, né? No jogo da Ponte Preta contra o Santos, é da patrocinadora da transmissão da detentora dos direitos. É um carro muito bonito, viu, Edu? O elétrico é bom porque já vem, o elétrico não tem câmbio, né? Já facilita, eu tô ficando velho, né? Eu tô ficando, você vê que coisa, eu tô ficando. Ô, Vladimir, então quer dizer que... Quando fica mais velho tem dificuldade com o câmbio, Edu, é isso? Eu vou falar pra você. Não funciona legal? Olha, é câmbio e adjacências. É que nem Fusca, é bom de lata, mas por dentro terríveis problemas técnicos. Você falou do Natan, né? Mas o Matheus Regis também não foi pro jogo, né? Isso, o Matheus já havia sido tirado aí da convocação antes mesmo do jogo, né? Desconforto muscular, por isso não tá sequer no banco. Mas o Natan acabou em momentos antes da partida também sendo sacado. Também o problema do desconforto muscular, o Matheus Sarará vem para a partida. Guarani bastante modificado do meio para frente com relação à equipe que empatou com a Inter de Limeira no último sábado, Edu. Muito bom descanso. Olha, é o seguinte, tem promoção no ar, já vou falar da promoção, ingresso para Guarani do Oeste domingo à noite no Brinco, tá? Olha, o Guarani joga com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael Titi e Emerson Barbosa, Caio Melo, Matheus Sarará e Giovani, que agora é o Giba, né? A assessoria pediu para falar Giba, que fez o segundo gol contra o Botafogo no Brinco. Era Giba, agora é Giovani, tá? João Vitor, João Marcelo e Rafael Bilu. Essa equipe que vai começando aí. O São Paulo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo, Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura e Oscar, Luciano e Caleri. Luiz Ubeldia, o treneiro, o Maurício Souza, o treneiro do Guarani. Eu começo com Greger Zorzin. 0-0, gol logo no começo. Falhou a zaga, Luciano no meio, pimba 1-0. E o Caio Melo, se eu falar para você do Guarani, 19 minutos, um belo chute aí do Caio Melo, que chutou de novo agora. Um chute muito forte. Eu acho que o goleiro do São Paulo não chegaria. No mais, Titi deu 3 cortes e o Gabriel Mesquita fez uma boa defesa aos 40 no toque do Lucas Moura em Zorzin. Edu, o Guarani tomou gol muito cedo, né? Desatenção total ali pelo lado esquerdo, cruzamento. E aí o zagueiro ficou olhando a bola, tanto o Titi quanto o Rafael, não encostou no Luciano, estava entre os dois, ele estava no meio dos dois. E o Luciano só teve que dar uma espécie de uma voadora lá e jogou a bola para dentro, tirando do Gabriel Mesquita. O Luciano tem muita qualidade, né? Um jogador experiente, bom tecnicamente. E aí, é aquilo que a gente sempre falava, porque quando você joga contra esses times que tem um alto poderio técnico, se você errar, você vai ter problema. Isso aí, desde quando eu jogava, a gente sempre falava no vestiário ali, ó, a parada é a seguinte, o time dos caras é bom pra caramba,
Então nós temos que estar ligado 200%. 100% não vai dar, tem que ser 200%. E se descuidar, se piscar o olho, você toma o gol. E foi o que aconteceu com o Guarani, que depois do gol do São Paulo, começou a se encontrar. Claro que o São Paulo diminuiu o ritmo, começou a rodar a bola de um lado para o outro. Aquele famoso, sabe, Edu, tá ganhando o jogo, toca a bola para não ter desgaste. E também a gente sabe do poder técnico desse time do São Paulo, que em alguns momentos onde o Guarani dava um vacilo, ele chegava. O Guarani vacilava, o São Paulo encostava. Errava num posicionamento, errava numa dividida, dava um pouco de espaço para jogadores de qualidade, aí o São Paulo chega. Então o que tem que fazer o Maurício Souza? Aproximar um pouco mais o time, né? Aproximar, ficar um pouco mais junto, encostar ali em alguns jogadores, e a gente percebe que o São Paulo, ele tem um posicionamento físico, fixo. Eles não ficam rodando. Então facilita na marcação. Prende a primeira linha, encosta, né? Não dá espaço, um faz a sobra e pronto, e tá marcado. Meio de campo a mesma coisa. Na hora da movimentação, pega no setor para não ter o desencaixe. Então é isso que está faltando para o Guarani. Em alguns momentos o Oscar sai para flutuar, tal, e aí o volante quer sair atrás, abre espaço para a entrada do Luciano, do Alisson. Então é isso que o Guarani tem que estar atento. E aproveitar as poucas oportunidades. Vai ter uma ou outra, teve aquele belo chute, né? Teve uma chegada ali também, num cruzamento lá que o Titi, se ele tem um pouquinho mais de calma, né? Ou ele joga para dentro da área, ou ele tenta dominar, que ele tenta dar de cabeça, mas estava muito longe do gol. Então o Guarani conseguiu, mesmo com toda a dificuldade técnica, chegar em alguns momentos. Tem que aproveitar um pouco mais esse marasmo, né? Esse sono, digamos assim, do São Paulo depois do gol. Se aproveita e empata o jogo, opa, aí começa a equilibrar. Então, vou repetir, se tiver um pouco mais, pressionar um pouco mais agora, por exemplo, vai começar o segundo tempo. Adianta a marcação, não dá espaço para o São Paulo. Porque se você deixar os caras tocarem, envolverem, os caras tecnicamente são bons jogadores, você vai ter problema, vai dificultar as ações, vai dificultar o trabalho. Então adianta a marcação, pressiona, faz teu chutão para você tentar aí ganhar a primeira e a segunda bola para você ter como jogar, ter como envolver o time do São Paulo. Então, para mim, esses detalhes seriam fundamentais. É um jogo que a gente percebeu que dá, por exemplo, se o São Paulo continuar nesse ritmo, dá para o Guarani empatar, não tenho dúvida, viu, Edu? Muito bem, gente, a promoção é a seguinte, vá no YouTube, é só colocar lá Rádio Bandeirantes Campinas, você vai estar nos vendo lá, e embaixo tem um número de WhatsApp e uma senha. Número de WhatsApp e a senha. Aí você manda para esse número de WhatsApp, você manda seu nome completo, seu CPF e a senha também. Pronto, só isso. Já estará concorrendo, é só um CPF. Se quiser repetir, não vai aceitar. Aí tem que ser da sua esposa, ou a esposa, viu, esposa? A sua esposa, daí seu marido, o seu filho, cada vez um. Coloca lá e tá, a gente vai, no apito final, após a partida, a gente vai fazer o sorteio, vai ter que retirar amanhã, das 14h30 às 17h30, serão 5 pares que estaremos aqui sorteando para a partida de domingo, Guarani Noroeste, 20h30 no Brinco, tá bom? Participe, boa sorte, será um prazer enorme recebê-los, tá? Olha o seguinte, a partida lá em Bauru chegou à conclusão que não tem jeito. Tentaram, as equipes voltaram ao gramado, a federação deu ordem para reiniciar, fizeram uns buracos para a água escoar, não teve jeito. Um novo temporal em Bauru, não teve jeito. Aí o jogo foi cancelado porque foi paralisado com 40 do primeiro tempo. E aí vai ter uma nova partida entre Noroeste e Botafogo, estava 0-0. E lá em São Bernardo, o São Bernardo diminuiu. Fez um gol com o Felipe Azevedo, ex-ponte, hein? São Bernardo 1, Mirassol 2, estamos nos acréscimos, estamos com 51 segundo tempo, o Mirassol vai vencendo. É isso aí, é o Paulistão 2025, intervalo em 1 São Paulo, gol do Luciano, Guarani 0, já, o CH comenta 2026. Bandeirantes. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Toda sexta é dia de KTO na KTO.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Finalmente no São Paulo, João Vitor rolou essa bola atrás, Emerson bateu pro gol, à esquerda do gol, pela linha de fundo, um tirambaço do Guarani, que paulada de longa distância, quase o Guarani chega ao gol de empate em Catarino. Belo chute. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, CH, foi no comecinho, Luciano, 1-0 São Paulo. Oi, pois não, CH, queremos ouvi-lo. É um gol muito cedo, né? Você desarticula todo o seu plano de jogo, tomando a 4 minutos o primeiro gol. O Guarani não fez um mau primeiro tempo, não, longe disso. E os números não mentem. Os números determinam o seguinte: estatísticas da partida dentro do primeiro tempo. O Guarani finalizou mais para o gol do que o São Paulo, 7-5. Teve menos posse de bola, mas um pouco menos, 54 contra 46. Está bem equilibrado. Grandes chances, 2 do São Paulo, nenhuma do Guarani. Defesas dos goleiros, 3 defesas do Rafael, uma do goleiro do Guarani. Escanteios, 2 para o São Paulo, 1 para o Guarani.
Os passes aqui estão muito equilibrados e o Guarani fez 12 desarmes contra 6. O São Paulo foi intenso até fazer o primeiro gol, foram 5, 6 minutos de intensidade. Depois o São Paulo tocou a bola de lado, uma preguiça gigantesca. E eu acho que essa preguiça, entre aspas, preservação, né? Porque o elenco ainda está se fortalecendo fisicamente. Então é entendível. São Paulo ainda está começando o seu ano, pré-temporada. Eu até acho que fisicamente o Guarani está mais pronto do que o São Paulo. Estou falando desses jogadores titulares, né? Se no segundo tempo o Zubeldia colocar uma molecada aí vai ser complicado para o Guarani. Mas teve lances interessantes, né? Mas para mim, mais por conta da desaceleração do São Paulo do que propriamente pela qualidade do Guarani. Que tentou, o time está batalhando, está correndo bastante, mas tecnicamente tem muita dificuldade diante do São Paulo. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Pelas peças aí que o Maurício Souza tem no banco de reservas, talvez ele possa, se puder, né, se o problema também do Isaac não for físico, é voltar com o Isaac para o segundo tempo. Eu não ouvi o Roger Williams falar o nome do Sarará. Não ouvi. Sinceramente, eu não ouvi. Eu ouvi falar muito do João Vitor, né, participativo, do Giovani, do Caio Melo. Esses jogadores batalharam uma barbaridade. Mas o Sarará, eu, sinceramente, se o Catarino não tivesse trazido a escalação aqui, eu não saberia que ele estava em campo. De qualquer maneira, vamos aguardar o segundo tempo, mas foi um primeiro tempo até surpreendente do Guarani, mas quando chega na hora da definição, aí falta qualidade, Edu. Tomara que no segundo tempo o Guarani seja diferente. Estou no grupo, até agradeço, CH, a respeito do final da Copa São Paulo, né, programada por Pacaembu. Pacaembu há 5 anos em obras, agora tem uma concessionária lá que administra o Pacaembu, concessionária Alegra. Porque até dia 9 de janeiro, tinha um gestor responsável, porque o contrato prevê que tem que haver um gestor responsável pela fiscalização das obras. Esse gestor, essa função, o cara saiu, entendeu? Não foi nomeado. E por causa disso, a prefeitura, pelo menos de Alvará e tal, está dando um empecilho para a não realização da final da Copinha. Só que hoje é quinta-feira, né? O São Paulo é torcida única, São Paulo e Corinthians, São Paulo campanha melhor, só torcedores do São Paulo. Então, de repente, pode ir para o Morumbi. Não é a primeira vez, não me lembro, em 98 a final foi entre Ponte e Inter de Porto Alegre, foi no Morumbi. Se eu não estou enganado, são 2 laudos, um de funcionamento e outro de segurança. Isso. E um dos 2 o Pacaembu não tem. E a CBF, em partidas em solo brasileiro, proíbe partidas de futebol em praças que não tenham os 2 laudos. Pelo menos a informação de momento é essa. Você é muito bem informado, como sempre. Espetacular, hein? Ô, Vladimir Catarino, Guarani hoje todo de verde, inclusive as meias. Isso, todo de verde, né? Ao contrário das primeiras partidas onde jogou de branco, hoje o Guarani de verde, as duas equipes já de volta, vai começar, Edu. 0-0, aliás, 1-0 São Paulo. Começaram o segundo tempo e puxou, continuar aqui na Bandeirantes. Ele, o manto de Argentina. Valeu, Edu! Vai começar o segundo tempo no Morumbi. O Guarani à direita, o São Paulo à esquerda. Jonathan Caleri, o argentino, vai tocar na bola pela primeira vez no jogo, na etapa final do jogo. Luiz Flávio de Oliveira já vai autorizar, vai começar mais 45 minutos de muita emoção desse jogo grandão que a Bandeirantes transmite pra você. Do FM 85,7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi, terceira rodada, bola rolando em São Paulo. No rádio, na internet, só da Bandeirantes com o timaço do Batista. 24 graus a temperatura em São Paulo. Não chove na capital paulista. Bola recuada pelo time do São Paulo até o Arboleda. Vira lateralmente entregando para Enzo. Pisa na bola, vai apertando na marcação. Giovani para cima dele. É o time do São Paulo tentando vir pro jogo. Bola com Oscar pelo lado esquerdo do campo. Ele toca, devolve a bola soltando para Enzo mais uma vez. Triangulou soltando pelo meio. A bola com Alisson, com Pablo Maia. Descarregou aqui no campo defensivo com Arboleda.
Arboleda, lateral direito, Igor Vinícius vem, recolhe a bola na risca divisória do campo, entrega a bola curta, soltando para Alisson, mais uma vez voltou com o Igor à frente com o Lucas, vem a marcar o camisa meia dúzia, Emerson, obrigado a recuar para o goleiro Rafael. 1 minuto de bola rolando no segundo tempo, placar de 1-0 para a equipe do São Paulo, vai vencendo com gol no comecinho, Luciano fez uma escorada depois do levantamento que veio pela direita. O Guarani no segundo tempo ataca a esquerda do seu rádio, como se atacasse no estádio Brinco de Ouro da Princesa no segundo tempo para o gol do portão principal. E vem aí Caio Melo, tocou a bola pela direita, derrubado o atleta bugrino. Falta em cima do Giovani ou do Rafael Bilu, falta para o Guarani. Pode chuchuverar aí, Vladimir. Falta cometida pelo Alan Franco, né? Na intermediária já no campo de ataque da equipe do Guarani. Tenta chegar pela primeira vez nesse segundo tempo. Tem ingressos para o jogo Guarani Noroeste. Sorteio no apito final. Esse jogo vai acontecer domingo, 8h30. A promoção acontece nessa jornada esportiva. Sorteio e a divulgação dos ganhadores será no apito final, no pós-jogo. Para participar, torcedor fica ligado na transmissão, envia o nome completo, mais CPF, mais a senha que está aparecendo no YouTube para o WhatsApp que está sendo divulgado no nosso canal de vídeos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Não é o WhatsApp de mensagens dos programas, mas sim o WhatsApp da promoção. Só vale um CPF por participação. Você pode mandar CPF de várias pessoas, seus amigos, familiares também, mas só vale um por participação. Falta para o Guarani, Rafael Bilu, perna esquerda, bateu, ela bate no morro e vai no peito de Rafael, que encaixa, Catarino. É aquela bola que pode surpreender, né? Depende do ponto do morro onde ela toca. Dessa vez não, tranquila fez a defesa do goleiro Rafael. Os times são os mesmos para a segunda etapa, né, Catarino? Isso, nenhuma mudança no intervalo, Roger. 2h46 de bola rolando no estádio do Morumbi com um ótimo público. E agora essa polêmica, hein? Se não tiver o alvará, onde é que vai ser a final? Tem Majestoso no sábado, tem Majestoso domingo. Final da Copa São Paulo, São Paulo e Corinthians. O São Paulo é o mandante na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se não for no Pacaembu, será que vai ser no Morumbi? Não vai ter pressão corintiana na federação para não deixar o jogo, sei lá? Mas aí eu me pergunto, aí vai ser, outro estádio, vai ser no Allianz? É o único que sobra. O Canindé está interditado, já começou a reforma. É o único que sobra, não vai ser na Neoquímica. Se não for no Pacaembu, nem no Morumbi sobra o Allianz. Se não mandar pro Nicolau Alaion, não digo nada, hein? Não pode. Barueri. Comendador Souza, hein? Mas aí Barueri não é São Paulo, né? É adversário da cidade de São Paulo, mandar para Barueri não é São Paulo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, hein, Gleger? Não, desculpa, Roger. É que... Edu, vai lá. Não, desculpa, é que o Barueri, sábado, o Palmeiras joga em Barueri com o Novo Horizontino. Também não daria. Também não dá. E outra, hein? Tem Majestoso domingo, jogão grandão no Campeonato Paulista. Não sei se o Morumbi ou todo o staff do São Paulo, segurança, CET, aquela coisa toda, daria conta de 2 majestosos aí, 2 dias seguidos pro Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer na final da Copinha. Aqui derrubado o Matheus Sarará. O árbitro deixa a bola seguir porque era vantagem para o Guarani, mas aí na sequência derrubado o Rafael Bilu no campo defensivo. Falta para cima dele. Luciano foi quem chegou fazendo a falta. Jogue com responsabilidade, jogue com KTO. KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Bola recuada para o goleiro do Guarani que joga de amarelo, Gabriel Mesquita. Ele abre pela direita, a bola com o Lucas Justen. Sai para o jogo o time do Guarani. Passadas largas do meio campista, Bugrino vem para o campo de ataque. Bola invertida da lateral direita para a esquerda, já para o campo de ataque. O Emerson desceu no terreno, empurra essa bola para João Victor. Vamos lá, Guarani. Avante Bugre, devolve ele para Emerson, lado esquerdo, levanta na boca do gol. Atenção, dominou João Marcelo na meia-lua. Tira a zaga do São Paulo, afasta como pôde. Enzo tira o perigo dali e vira contra-golpe para o São Paulo. Caleri pede uma falta, diz que foi empurrado, obstruído. O árbitro deixou seguir a bola da equipe do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Pedro Piscinato na mesa marcando comigo. 5 segundo tempo. Paulistão Sicredi, terceira rodada, Morumbis 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani do Pinheiro. Encerrado, São Bernardo 1, Mirassol 2. E a partida Noroeste Botafogo foi adiada, parou às 40, primeiro tempo com muita chuva, fica para uma outra data. A última vitória sobre o São Paulo foi em 2022 por 2-1 no Brinco de Ouro pelo Campeonato Paulista.
E faz tempo que o São Paulo não perde para o Guarani jogando no Morumbi, hein? E vem São Paulo. Atenção, bola levantada à frente, Caleri. Saiu o goleiro. Atrapalha-se Caleri, boa presença do goleiro. Chegou o zagueiro também para ajudar o Guarani, quase toma o segundo gol. Agora vem para o contragolpe. Giovani derrubado, achei que foi falta, ele não marcou. A bola volta pela direita com o São Paulo. Igor Vinícius dá de calcanhar, ajeita com o Lucas, volta com o Igor. Setor direito do campo, atenção. Emerson na marcação, coloca na grande área. Oscar de primeira levanta pela ponta esquerda. Igor Vinícius segue interceptando de cabeça. Pablo Maia por ali, dá o Oscar, devolve com Pablo Maia. Ponta direita, lá vem São Paulo, bola venenosa. Devolve com o Lucas, com o Oscar, devolveu na ponta para Igor Vinícius, forte demais. Já deu para ver que uma característica do São Paulo vai ser essa tabela de 1-2 forte com o Oscar pela direita. Tá dando certo, né? E a defesa do Guarani também se atrapalhou ali no lance anterior. É que o São Paulo não conseguiu concluir com o Caleri, a posse é do Bugre. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol Colúfico. Deixa eu abraçar essa galera aqui. Marcelo Milani, Catarino, você tem uma voz linda, Deus abençoe a sua voz, amém. Amém, Milani, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho aí. Vamos cuidar bem da voz, que é o nosso instrumento de trabalho. Silvio Quitério Santos, Roger Williams, acho que o técnico do Guarani acertou não mexer, pois o time está bem e vai brigar por uma vaga nas finais. Silvio do Sumaré, abraços e boa transmissão. Valeu, Silvio. Obrigado pelo carinho do rádio ligado. Obrigado pelo carinho do YouTube ligado também. Batemos mais de 600 pessoas no primeiro tempo. O público foi no banheiro, tá voltando agora para a nossa plateia virtual. Participe aí, ó. Tem todas as informações na tela. Tem sorteio de ingressos, 5 pares de ingressos para Guarani Norusca. Domingo, 8h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Placar de 1-0 para o São Paulo. Quem vem para o contra-ataque é o Guarani. Bola pela ponta esquerda. João Victor dominou, esqueceu a bola, voltou, recolheu, vem para cima. Tá aberto o Emerson pedindo. Ele toca para ele, mas toca mal. Vem bem na recuperação. 2 o São Paulo. Igor Vinícius vem pro jogo. Agora contra-golpe do São Paulo. Dá mal a bola também. No turnover vem o Guarani. Rafael tocou à frente. Atenção. O 9, João Marcelo. Saiu da marcação. Meia-lua. Rolou para trás. Deu ao 11. Bilu. Caiu de maduro. Bilu. Ele caiu olhando pro juiz pedindo a falta. O Arthur mandou seguir, Catarino. Não conseguiu concluir a jogada o Guarani, né? Nem com o João Marcelo, tampouco com o Rafael Bilu. Forte a marcação do São Paulo e pendido aí a tentativa do empate bugrino. Alô, Dário. Vamos, guerreiro bugrão. Dário Eara. Ligado com a gente aqui no YouTube. O Jonathan diz que vai vir mais gol no segundo tempo. O Tony Hernandes. Alô, Roger. Família Lopes. Gabiroba ouvindo aqui. Torcendo para o Guarani. Manda um abraço para nós e para o meu velho Ginipolini. É isso, alô Tony, tá registrado aqui para você, meu amigo. Um abraço, tá todo mundo ligado na Bandeirantes. Esse é o Quinto Sinal, marcando 8 da noite, 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Jogão grandão aqui na Bandeirantes. Quase 9 do segundo tempo, placar de 1-0, troca passes do São Paulo no meio de campo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Vem São Paulo com Alan Franco, lado esquerdo do campo, dá a bola, Oscar volta com Alan Franco, recua para o goleiro Rafael aqui no campo defensivo, último homem do São Paulo. Rafael vira a bola para a Arboleda, vai apertar na marcação, ó. O João vai apertar para cima dele, aperta também o 7, João Victor, ele consegue descolar um passe para Igor Vinícius. Lateralmente deixa essa bola para o camisa número 25 do São Paulo, que é o Alisson. Alisson à frente, deu essa bola com o Lucas, viu passando lá na ponta esquerda. Lá vem São Paulo, chegou o Enzo, rola essa bola com o Caleri, escolou o Enzo, bateu longe do gol, pegou mal na bola, hein, Catarino? A finalização não está sendo muito boa também do São Paulo. O Enzo teve liberdade ali para o chute com a esquerda, mas mandou por cima do gol. Jejum de 29 anos sem vencer o Morumbi. Foram 6 derrotas e 7 empates em 13 jogos contra o Tricolor nesse período. A única vitória do Guarani como visitante desde 96 foi jogando no Pacaembu pelo Paulistão de 2019. Portanto, o Guarani não vence no Morumbi há 29 anos. E por enquanto a escrita está se mantendo. O São Paulo está vencendo pelo placar de 1-0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
Com Lucas Pessoa no YouTube, o timaço do Gil Kleber colocando você dentro do estádio Cícero Pompeiro e Toledo. 10h40. Primeiro tempo, Paulistão Sicredi, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. Encerrado então, São Bernardo 1, Mirassol 2 no Mineiro. Segundo tempo de América 5, Pouso Alegre 0. Acabou no Paranaense, Azures 1, Paraná 0. Bandeirantes, ligado em você, ligado no futebol da Bandeirantes. Guarani tenta os trancos e barrancos sair pro jogo. O São Paulo adianta a linha, tira com o Enzo. Mas tem uma falta marcada no setor direito do campo defensivo do Guarani, Vladimir. A falta aconteceu, o Lucas Justin ia passando, né? Passou por 3 jogadores do São Paulo, até que no quarto acabou sendo acertado ali pelo camisa 13, Enzo. Quarto marcou a falta. Quando eu falei trancos e barrancos, era isso aí. 4 na caça do Justin. Falta de abatida pelo time do Guarani. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. São Paulo rouba a bola. Atenção, Enzo lançou Calera e sai com os pés. Mesquita na meia-lua para tirar. Rasca o perigo dali. 11h44. Já vou para os giros com os nossos comentaristas para saber como começa o segundo tempo. Em nome de Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol Colôfico. Alô, Roberto Albieri. Sem reclamar, estamos jogando bem. Certamente o Albieri está dizendo do Guarani. Milton Bortoleto, falta um atacante, um meia que saiba fazer a ligação. Fábio Luiz Alves, Bugrino da Praia Grande, falta meio campo e um goleiro mais seguro. Galera participando no YouTube da Bandeirantes e a gente vai registrando tudo aqui. E aí, CH, como começa o jogo? 1-0 São Paulo. O Guarani está muito valente no jogo, né? Está fazendo dentro dos seus parcos recursos técnicos o melhor que pode. Eu até agora, independente do resultado, é um desempenho que me agrada do Guarani, não é? Falta um algo mais, né, Roger? Falta um meia, falta uma chegada com mais qualidade, menos trombada. Mas o time está se esforçando pra caramba. E o São Paulo, sempre perigoso, evidentemente, continua marcha lenta no jogo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 13 minutos de bola rolando. Guarani com a bola dominada no campo defensivo. Titi vem com ela, o camisa 4. Abre pelo lado esquerdo do campo, veio buscar a bola o João Victor. Sai lá da ponta para vir aqui no campo defensivo. Ele deixou a bola para Matheus Sarará. Sarará atrás com Titi. Titi descarrega pelo meio do grande círculo com Giovani, ex-Giva. Giovani à frente com Caio Melo, voltou com o Giovani. Giovani abre pela direita, vai passando pela direita do jogo. Lucas Justin. Justin toca essa bola para Rafael Bilu. Tabela com o Justin. Chegou com liberdade para o cruzamento. Cruzou, Arboleda por baixo, tira. Rebote e volta para a equipe do Guarani. Tentou um balão. O Rafael Bilu perdeu a bola. Valentão foi lá e pisou no seu adversário. Derrubou o jogador do São Paulo, hein? Será que vem cartão? Luiz Flávio chamou ele. Acho que não, apenas a bronca ali. Vai mudar a equipe do Guarani, Roger. Tá saindo o camisa 10, o Giovani, para a entrada do camisa 20, Isaac. Ex-titular, né? O Isaac com a 20 entrando no lugar do Giovani. Primeira mudança do jogo. Eu quero análise dessa alteração de Gleger Zorzin. Maurício, mexe no time, Gleger. Eu não teria tirado o Giovani, o Giva, né? Não teria tirado. Teria tirado o Bilu. E aí você deixa o Giovani onde está e deixa aberto o Isaac, fazer uma espécie de ponta ali. O Isaac vai entrar por dentro. Só se ele fizer alguma troca aí no posicionamento, né? Mas eu gosto da movimentação. Tava gostando da movimentação do Giovani. Você vê que ele sai meio bravo ali, né? Balançando a cabeça. Né? Não gostou muito do Giovani, porque tava bem no jogo. Não entendi também essa mexida do Maurício. Tá bem no jogo, mantém o cara. O Bilu, por exemplo, não pegou na bola. Então troca, deixa o Isaac por fora ali para ter um pouco mais de qualidade. E tô para dizer o seguinte, viu, Roger? Nesses últimos 6, 7 minutos aí, o Guarani é melhor do que o São Paulo. Desktop, seu ano novo com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Guarani aperta, vem pro lado esquerdo, Caio Melo. Caio Melo descarrega a bola lateralmente para Matheus Sabará. À frente com o João Victor. João Victor deu a bola para Isaac, chutou de longe. Rasteiro defendeu Rafael. Essa, ainda bem que o gramado do Morumbi é bom, porque os caras estão
gastando de chuta. 2 vezes o Morrinho atrapalhou. Nessa aí ele não entrou em ação não, Vladimir. E a câmera focalizou o Maurício logo após o chute. Ele disse exatamente isso. Tem que chutar, tem que chutar. Fez agora isso o Isaac, mas estava bem colocado o goleiro Rafael. O Pedro Bernardes no YouTube da Bandeirantes diz o seguinte: o jogo não está ruim. Acho que é um bom primeiro tempo do Bugrão até agora. Titi vacilou no primeiro gol. O pessoal tá atento aqui. Mandando mensagens, o Micael Galerani, boa noite, Batatais. Cadê o Oscar? Aqui é São Paulo. Oscar tá jogando com a camisa 8. Tá voltando, reestreando pelo time do São Paulo Futebol Clube. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16, segundo tempo. Morumbis, Paulistão Sicredi, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. Olha, no Cariocão, daqui a pouco 20h30, mas na Arena Amazônia tem Vasco e Madureira. E no Paulistão, sábado, Rio Claro, 18h30, Velo e Santos. Essa é a Bandeirantes. A Bandeirantes anuncia para você o sorteio de ingressos. Para participar, o torcedor do Guarani, ligado na transmissão, vai enviar nome completo, mais CPF, mais senha para o WhatsApp que está sendo divulgado no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Não é o WhatsApp das mensagens para os programas, é outro WhatsApp, somente para promoção de ingressos. Ingresso para quê, Roger Williams? Para Guarani Norusca, domingo 20h30, no Brinco de Ouro da Princesa. Confira e participe, serão 5 pares de ingressos. Os ganhadores serão divulgados no apito final, deverão retirar na recepção da Band amanhã, das 2h30 às 5h30 da tarde, para retirar a necessária, apresentar o CPF que você participou e foi sorteado. Atenção, só vale um CPF para participar, somente uma vez por CPF. Daqui a pouco, apito final, o Edu Pinheiro, inigualável, vai trazer o sorteio para você. Guarani aperta a saída de bola da equipe do São Paulo. Bola retrocedida até a presença do Pablo Maia. Deu essa bola para o lateral direito do Igor Vinícius. Vai apertando a saída de bola. O time do Guarani vai vendo ali. Eu vejo também o Maurício. Eles estão fazendo o sinal com a mão direita, que é para apertar ainda mais essa saída do São Paulo, Vladimir. Isso, o São Paulo vai mudar daqui a pouquinho. E também o Guarani sofreu ali com o Caio Melo, a ausência do Caio Melo. Ficou fora um tempinho, se machucou ali no braço, mas já está de volta o camisa 8 do Bugre. 17h50 de bola rolando, o segundo tempo, 1-0 São Paulo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Calabresa, gourmet, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Alô, Nome Mitiga. Lojas em Campinas, a mega loja em Sorocaba e a loja em Santa Bárbara, divisa com a Americana. Bola recuada por Titi até o goleiro do Guarani. Vai dominando o Mesquitão, bate de perna na canhota, entrega a bola pela direita, não pode brincar aí. O São Paulo vem, Caleri bate a carteira, roubou, vem Sarará, ficou com ela dominada, entregou para a presença do Lucas Jansen, que é aterrada, é falta nele. É falta, o argentino não gostou da marcação, Catarino. Mas aconteceu, falta sim cometida quando tá mudando o São Paulo. Tá entrando camisa 29. Aliás, saindo, né, o 29, que é o Pablo Maia, entrando Bobadilha. 21, Bobadilha entrando no lugar do Pablo Maia. Primeira alteração aí do técnico Luiz Zubeldia. A outra alteração, tá saindo o Oscar para a entrada do camisa 11, Ferreira, ou Ferreirinha, 11 no lugar do Oscar. Muito aplaudido o Oscar após sua estreia no Morumbi. E aí, CH, foi bem o Oscar, a volta de um ídolo São Paulino? Ah, ele tem uma técnica muito refinada, né, Roger? Ele toca fácil na bola, de primeira, um cara que sabe se colocar em campo. A hora que entrar em forma, com toda certeza vai ajudar muito o São Paulo. 19 minutos de bola rolando. Agora é o seguinte, hein? Esse Ferreirinha é correria, hein? É correria. Guarani, abra olho aí, Alviverde, abra olho aí. E vem para o câmera ataque o time do Guarani. Atenção, vai pelo setor direito. Isaac caminhou, passadas largas, vai para cima. A zaga do São Paulo vem para tirar. Desarma e já afasta o perigo dali. 1-0 para o São Paulo, vai vencendo o jogo. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. No ano passado ficaram no empate em 1-1 pelo Paulistão, no Brinco, gol de Caleri e Léo Santos. O ano passado empatou, esse ano vai dando São Paulo e vem Guarani. Emerson chegou linha de fundo, rolou para trás, passou do Arboleda, olha o Guarani, vai chegando. A bola saiu da grande área, caiu com o Bilu lá na ponta direita, chegou para cima dele apertando na marcação. O Alisson, ele vai para cima, ele se enrosca todo com o Enzo.
Pede uma falta, o árbitro não marca. Que chance teve o Guarani, Vladimir? Assim rolou todo lá o Bilu, né? Demorou para concluir a jogada. E o Enzo limpo, muito bem na recuperação, ficou com a bola. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Guarani nesse momento com mais posse em 51-49. 2-2 em finalizações no segundo tempo. 2 vezes defendeu o goleiro do São Paulo. O Rafael tá melhor do jogo, Bugre, mas o placar é São Paulino. Paulistão Sicredi no Morumbi. São Paulo 1, Guarani 0, Edu. Olha lá no 3 de maio, né? O São Bernardo 1, Mirassol 2, Reinaldo de pênalti. E João Vitor, ex-Guarani para o Mirassol. Felipe Azevedo Esponde marcou para o São Bernardo. Público 932. E Noroeste, Botafogo, partida paralisada a 40 do primeiro tempo. Muita chuva, fica por uma próxima data. Rádio Bandeirantes. 24 graus em São Paulo. Tem jogador do Guarani caído com câimbras, Catarino. Tá parado o jogo neste momento. Me parece ser o Sarará, talvez, né? É o Sarará. Confirma quem tá caído lá. Sarará e o Rafael tá lá ajudando. Isso. Enquanto isso, o árbitro vem aqui dar uma verificada e uma arrumada no seu aparelho de comunicação. Luiz Flávio vem até o canto, fala com Fagson Júnior, que é o quarto árbitro. Tá com problema no seu aparelho de comunicação. Jogo parado no Morumbi por enquanto. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzin. 22 do segundo tempo, 1-0, Guarani melhor do jogo. Guarani bem no jogo, né, cara? Teve algumas chances ali. Só tem um pouquinho mais de tranquilidade ali na finalização, naquela última bola. Mesmo o São Paulo, você vê que o São Paulo, tudo bem, agora colocou o Ferreirinha, que é um jogador de velocidade, né? Jogador que vai por 1 contra 1, sempre com muita facilidade. Mas nesse momento o Guarani é melhor, tá aí a posse de bola é melhor, a finalização tá empatada. Tô gostando, cara, do empenho, da dedicação, da entrega do time do Guarani. Abraçando mais algumas pessoas que nos prestigiam aqui. A Bandeirantes está bombando nos 4 cantos do estado de São Paulo. Taveira de São Carlos pra cima, Bugre, vamos quebrar esse tabu. O SP0110, vixe, esse time do Tricolor realmente vai precisar muito dos garotos da Copinha. São Paulo na final da Copinha, domingo, sábado, contra o Corinthians. Só não sabemos se vai ser no Morumbi ou no Pacaembu, onde é que vai ser essa final. De abraçar aqui também, quem mais aqui? Família Tonelo. Alô, um abraço pra família Tonelo que tá escutando o Bugre hoje sempre Guarani. Grande audiência da Bandeirantes. Guarani tentou o ataque. Desarmado pelo time do São Paulo, que agora desce pro lado esquerdo do campo, bola com o Enzo. Placar de 1-0, o Tricolor marcou no comecinho do primeiro tempo. Eu já tô vendo aqui o sinal do Luciano, hein? Talvez pedindo alteração. Não sei se vai dar pro Luciano ou pra alguém do São Paulo. E também tá caído o Rafael Bilu. Com câimbras, né? Parece ser o problema ali do Rafael Bilu. Ficou caído o atacante do Guarani. Acho que vai pintar alteração aí na equipe do Bugre, ainda naquele lance com o Enzo, né? Lá no campo de ataque. Este é o futebol da Bandeirantes com Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas tem linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br, Catarino. Quantas alterações, hein? Isso, saiu o Lucas Justin, entrou o 22 no Guarani, que é o Ian. Um lateral por outro, então. Ian no lugar do Lucas Justin. Sai também o camisa de número... Agora complicou que não deu pra ver rapidinho ali, foi a placa, mas já confirmo pra você. Luiz Miguel, hein? O Bilu, isso, Luiz Miguel 17 no lugar do Bilu. Então sai o 11 Bilu, entra 17 Luiz Miguel. As alterações no Guarani. Vamos lá, Luiz Miguel é o número 17, no lugar do Bilu. E a numeração do Ian, hein? 22 Ian no lugar do Lucas Justin. Daniel também, hein? Número 15. E entrou também o número 15. Daniel entrou para a saída do Matheus Sarará. Saiu o Matheus Sarará 18, entrou com a 15 o Daniel. Aproveite e comente as alterações do Maurício. CH. Para melhorar a parte física, né? O Guarani está fazendo um jogo muito interessante no segundo tempo, né? Falta poder de fogo tudo, mas está jogando melhor que o São Paulo, até o presente momento. Eu espero que a rapaziada que esteja entrando aí entre bem e o Guarani ganhe mais força, principalmente no ataque.
25. Daqui a pouco giro porque o São Paulo vem o Guarani, digo. Bola com o Ian. Ele deixa a bola aqui pelo meio de campo. O Guarani está mais revigorado no jogo nesse momento. Recebe João Vitor, passa a bola para Emerson. Forte demais. Lucas a marcá-lo. Acabou atrapalhando a progressão da lateral esquerda do Guarani. Ela sai. Tiro de meta para o São Paulo bater. Tempo passa a bola, rola. Bandeirantes marca. 25, segundo tempo. Paulistão Sicredi na capital paulista no Morumbi. 1 para o Tricolor, 0 para o Bugredo. Olha, na Série A2, destaque para a quarta rodada, nós teríamos na Série A2 o líder 15 de Piracicaba jogando contra o Grêmio Prudente sábado, hein? 18 horas em Piracicaba, 15 e Grêmio Prudente. Na Série A3, nós teremos o 10 da manhã do domingo, Rio Branco e Rio Preto. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Luciano à frente com o Igor, lá vem São Paulo na boca do gol, bateu na rede pelo lado de fora. Infiltração boa pela direita do lateral, o Igor. Quase o Tricolor faz o segundo, Catarino. Mas foi fominha, né? Poderia ter tentado ali o cruzamento para a área. Lá estavam o Caleri e também o Luciano. O Igor Vinícius optou pelo chute e mandou para fora. Daniel Henrique, Ian, Luiz Miguel, Isaac, os 4 sangues novos na equipe de Maurício Souza no segundo tempo. 1-0 para o São Paulo. O Guarani vai apertando, vai tentando chegar à marcação do seu gol de empate. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Galera participando aí, Edu. Muita gente mandando um WhatsApp para concorrer aos 5 pares de ingressos para Guarani e Norusca domingo, Edu. Muita gente participando. Edu tá lá. Tá anotando, Edu tá anotando no papel. As anotações do papel. Tá no papel, né? Tá no papel. Tá no papel. Ô, Gleger, é aquele momento legal, hein? Gol não tem hora, mas pode ser agora, hein? Pra empatar o jogo e o Guarani inteirão com mais oxigênio em campo. Pode ser. O Guarani precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma e tranquilidade, porque é melhor no jogo. Cria algumas oportunidades. Só que falta acreditar um pouquinho também, né? Um chute de fora da área, uma pancada ali, uma jogada de efeito aí do João Marcelo, que é bom jogador, né? O próprio Isaac que tá com o abacaxi zerado, então essa é a hora, como você disse. Dominando no meio de campo o time do Guarani. Vem para o câmera ataque. Rafael passa das zagas para o zagueirão do Guarani. Ele entrega a bola pela direita. Passa dos pés do Daniel Henrique. Recuperação do São Paulo. Lucas pega na bola. Abre lá pelo lado esquerdo do campo defensivo. Enzo por lá. Aperta Guarani. Vamos roubar aí, Bugrão. Bola tocada na ponta direita para Luciano. Bola muito forte. Ele reclama com um passe que recebeu lateral para o Guarani. Chamou, falou. Posso fazer uma pergunta para o nosso amigo Gleger Zorzin? Vamos lá. Ô Gleger, seu abacaxi tá zerado, meu amigo? Meu abacaxi nasceu zerado. E vai morrer zeradinho? Sempre. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vamos lá, Bugrão, ponta direita, lá vem Guarani. Lá vem o Ian. Ian solta essa bola lateralmente para o Daniel Henrique. Devolve com o Ian. Lá vem Bugrão. Ponta direita, tá sendo por lá todas as jogadas. Ian vem por dentro, Cusura, toca a bola para João Victor. Sai da área, vem para receber, entrega pela ponta esquerda para Emerson. Levantou a cabeça fora e colocar na grande área. Tá esperando o João Marcelo. A bola vai no segundo pau, tiro a zaga São Paulino, ela vai para fora. Lateral na ponta direita para a equipe do Guarani. Luiz Miguel se prepara para a cobrança. 29 no segundo tempo, 1-0 vence o Tricolor. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Emerson vem pelo meio de campo. Abre essa bola pela ponta esquerda. Guarani no campo de ataque. Domina João Victor. De perna direita levanta a bola muito forte. Com curva, bola enviesada, mas defendeu com facilidade o Rafael, Catarino. O Rafael até quebrou o galho, né? Poderia até ter deixado a bola passar pela linha de fundo, sairia em tiro de meta. Foi mal demais nesse lance o João Victor. Alô, Oswaldo Camargo, obrigado pela audiência aqui na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Preta em 2025. A conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Lá vem São Paulo. Lucas rolou pela direita. Atenção, levantou a bola na boca do gol, tocou Luciano, virou Lucas de cabeça, defendeu Mesquita. Lance rápido de São Paulo, mas o toque fraco de cabeça, Mesquita defendeu.
defendeu, Catarino. Não estava na posição legal o Lucas ali para cabecear, né? Até tentou, mas a bola foi fraquinha nas mãos do goleiro Gabriel Mesquita. O Adriano tá fazendo um comentário aqui no nosso chat do YouTube. Dizem que quando a arbitragem é discreta, a arbitragem é boa. Mas como ser discreta com esse uniforme? A arbitragem para chamar atenção mesmo. As meias parecem ser polaina. Uma polaina da tua época, Polaina é antiga, hein? Você usava polaina? Não, nunca usei polaina. Não? Não, nunca usei. Então deixa um abraço pro Adriano Pera, que tá ouvindo a gente em São Paulo. Grande Adriano, forte abraço, gente boa demais. O Roger, nota de cartão aí pro Titi. Zagueiro do Guarani, cometeu uma falta no meio campo, o árbitro deu vantagem, depois amarelou o Titi, camisa 4 do time. E vai no VAR, hein, o árbitro. Vai ver o lance, na sequência da falta do Titi. Deixou o braço ali o Titi, parece que é isso que a arbitragem tá vendo, ó. Meteu a cotovelada em Caleri. Claramente, né? Ô, Titi, vai ser expulso, não tem nem o que discutir. Tá expulso. Expulso, Titi, camisa 4. Aí eu vou deixar para os nossos analistas. Vou começar com você, CH. Expulso o Titi. Desce a cotovelada em Caleri e tá fora. Tremenda desinteligência, como diria Catarino nos seus melhores momentos. Só a besteira que ele fez. Pra quê? Os dois caídos no centro do gramado, ele soltou o cotovelo na cara do Caleri. Expulsão absolutamente correta, Roger. Ele deu o amarelo primeiramente. Eu ia até trazer a informação que o Natan Camargo era o único pendurado do Guarani, mas sequer foi pro jogo. E agora pinta o vermelho, a expulsão de Titi. Expulsão correta do Luiz Flávio de Oliveira em cima do Titi, hein, Gleger? Corretíssima, né? Não tinha nada que fazer isso. Tô tentando se justificar ali, mas ele deu a cotovelada, cara. O galera tava deitado no chão, né? Desinteligência, como diria o Catarino, mas olha, às vezes é o que complica, né? Os meninos da base, muita juventude, querendo demais, né, cara? Você vê, ele cai por cima do Calera ali, vem, mas desce o cotovelo dele. Muito bem expulso, acertou o VAR e acertou o Flávio também. Duas mudanças no São Paulo, Roger. O Eric, 33, entrou no lugar do Lucas. Lucas, portanto, o Eric entrando no lugar do Lucas. E saiu o Caleri para a entrada do camisa 17, André Silva. André Silva, 17, no lugar do Caleri e o Eric no lugar do Lucas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 32:50, etapa final de jogo. Morumbis na capital paulista. Paulistão Sicredi, 1 pro São Paulo, 0 para o Guarani, Edu. Sábado, 16 horas em Limeira, Inter e Ponte. Tem Velo Clube Santos também no sábado. Tem Palmeiras no Noroeste no sábado. Domingo tem um clássico São Paulo e Corinthians. E 20h30 no Brinco, Guarani Noroeste. Rádio Bandeirantes. Falta para o Guarani, aqui no meio de campo, bola rolada para o Caio Melo. Caio Melo ao 22 do Bugre, que entrou no segundo tempo. Ian bate, levantando a bola para a boca do gol. Escorregou o zagueirão, vai tentar se levantar o Rafael, vai nela, Rafael, o goleiro do São Paulo para fazer defesa. 1 a menos agora o Guarani. Se já era uma missão ingrata empatar o jogo, agora fica um pouco mais complicado pelo Guarani, vai ter que ser na base da raça. Caio Melo toca errada essa bola para Isaac, recuperação do São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Canta o Morumbi. Guarani mexeu para recompor a zaga. Saiu o João Marcelo, 9, para a entrada do 13, Caio Dias. Caio Dias entrou com a 13 no lugar do João Marcelo. Caio Dias entrou para defender lá atrás e fazer dupla com a Rafael, camisa número 3. A rigor, o João Marcelo, nenhuma chegou redonda para ele, né, Gleger Zorzinho? Passou em branco o 9 do Guarani. Passou, e eu gosto muito desse menino. Acho que um bom jogador, foi muito bem na Copa São Paulo, né? Mas aí jogar ali com o Arboleda, né? Esse Alan Franco, 2 grandes jogadores. Não é fácil, né, Roger? A bola também, diga-se de passagem, chegou muito pouco pro menino. O último duelo entre ambos no Morumbi foi em 14 de abril de 21 pelo Paulista e deu tricolor por 3-2. O jogo foi de portões fechados. 34, São Paulo rouba a bola, Igor Vinícius rolou na boca do gol, bateu Luciano, carimba a defensiva do Guarani, que agora tem opção no contragolpe. Vamos lá, Bugrão, Ian estica demais, a bola bateu nele, na verdade.
Deu uma infelicidade tremenda. A bola volta para o Rafael, que mata no peito, desce no terreno, o goleiro do São Paulo e sai para o jogo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças da Seara no Miga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Tricolor avança pela ponta esquerda. Enzo engata uma quarta, desce a Ferreirinha, rolou na boca do gol. André Silva bate mascado, ela vai para fora. Tive a impressão que ele ia marcar o escanteio, marcou o tiro de meta, Catarino. É porque tocou ainda por último ali no André Silva ao sair pela linha de fundo, por isso o tiro de meta para o Guarani. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Por outro ângulo agora, a cotovelada do Titino Caleri. Não há dúvidas, não resta dúvidas nenhuma. Um lance de pouca inteligência do zagueiro do Guarani. Nenhuma, né? Nesse lance, nenhuma. Tava parado o jogo, já tava caído o Caleri. Tá mudando o São Paulo. Sai Igor Vinícius para a entrada do 32, que é o Ferrarese. Ferrarese 32 entra no lugar do Igor Vinícius, última alteração no São Paulo. Como correu esse lateral do São Paulo, hein? Correu demais. Igor Vinícius, agora Ferrarese vem aí na equipe do São Paulo. Ferrarese 22 é sangue novo na equipe de Luiz Beldia. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, etapa final de jogo. André Silva dá a bola para Ferreirinha, lá vem São Paulo pela ponta esquerda, o Guarani vem bem na marcação, bem no combate, Daniel tira, rebote volta para Ian, que é derrubado com falta, Luiz Flávio de Oliveira em cima, marcou falta para a equipe do Guarani. 37, etapa final de jogo, Morumbi, Paulistão Sicredi. O placar Bandeirantes é este: São Paulo 1, Guarani 0, Edu. Olha, em Bauru, 40, primeiro tempo, parou, muita chuva, noroeste, Botafogo estava 0-0, agora vai ter o restante do primeiro tempo e todo o segundo tempo numa próxima data. Acabou São Bernardo 1, Mirassol 2. E no Mineiro, encerrado, América 7, Pouso Alegre 0. Dominando Luciano pelo time do São Paulo, setor direito do campo de ataque. Dá essa bola atrás para Alisson. Alisson vê Bobadilha, ele prefere tocar lá no campo defensivo. Abre com Arboleda, tocando para Alan Franco. Agora sim pelo meio para Bobadilha. Pega a bola do grande círculo, abre de perna direita, soltando a bola aqui na ponta direita. É o time do São Paulo dominando a bola com o Eric. Eric tem a opção do Ferrarese. Vai fazer o lançamento, prefere tocar lá na ponta esquerda. Vai dominar o time do São Paulo. Quando foi dominar, a bola escapuliu do Enzo, mas teve o toque por último do jogador do Guarani. Lateral para o São Paulo, já batida. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Falta de ataque. Bola para a equipe do Guarani bater. O goleiro Gabriel Mesquita vai se preparando para fazer a cobrança. CH bate pesado, 38, reta final do jogo. Guarani com um a menos na valentia. Vai segurando o São Paulo e beliscando, vai tentando chegar à marcação do gol, empate CH. Olha, Roger, o Guarani fez um jogo de muita valentia. Faltou, por exemplo, esse lance, essa bobagem que fez o Titi. Se é 11 contra 11 até o final do jogo, o Guarani poderia tentar alguma coisa. Eu esperava muito menos. Agora o que vale é o resultado, né? E o Guarani perdeu. Nada de surpresa. Agora, eu me surpreendi de maneira positiva com alguns jogadores do Guarani na partida de hoje. Pergunta aqui do Marco Mariano no YouTube da Bandeirantes. Por que o Guarani dá oportunidade? Por que não dá a oportunidade para o Pedro Manuel? Titi é fraco demais. Tá cornetando aqui o Marco Mariano. O Alexandre Nakayama. Vai ser jogo duro contra o Noroeste, não se enganem. Tá valendo aqui 5 pares de ingressos para esse jogo. A Bandeirantes sorteando e premiando os bugrinos. Entra aí no YouTube da Bandeirantes e veja como participar. O Luiz Maia de Dracena também tá acompanhando a gente. Valeu, Luiz Maia. Alô, Dracena! Um abraço para toda essa galera de Dracena, região importante do estado de São Paulo. 39, o São Paulo aperta, lançamento feito para o campo de ataque, Ferreirinha por lá. Chega a zaga do Guarani, afasta.
Fica atento André Silva para tentar pegar o rebote. Rebote vai ser do Guarani. Vamos lá, Isaac, com carinho agora trabalhar o contra-golpe. Já sai da marcação de 2 contrários. Ele pode abrir pela ponta esquerda, vai passar no costado do zagueiro. Passou para receber João Victor. Vamos, Guarani. Atenção, lá vem Bugrão contra o Ferrarese. Conseguiu levantar no segundo pau. Vai para pintar o gol de empate. O toque de cabeça. Defendeu! Goleiro do São Paulo. Agora o contra-golpe foi direitinho, hein, Catarino? Foi jogada bem trabalhada da equipe do Guarani, né? O cruzamento lá do outro lado, não consegui identificar exatamente quem tocou. Foi o Luiz Miguel, exatamente quem tocou de cabeça. Mas aí foi fraquinho, né? Nas mãos do goleiro Rafael. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Este duelo que já tem 89 anos. No Morumbi, 40 minutos, segundo tempo. Paulistão Sicredi. Primeiro com o ataque do São Paulo que desce pela direita. Atenção, olha o levantamento. Muito forte. Não caprichou o Eric, direto para fora. Tiro de meta para Gabriel Mesquita bater. Quase 41 segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani do Pinheiro. Então, Rádio Bandeirantes. Apesar da derrota, o Guarani é grupo B, né? Que tá no grupo B. O Guarani continua líder, hein? Nesse momento, o Guarani 4 pontos e saldo 1. Em segundo, Santos, 4 pontos, saldo 0. Bragantino tem 3 pontos e a Portuguesa tem 2. Rádio Bandeirantes. Essa vitória, São Paulo também vai chegando a 4 pontos dentro do grupo C. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Reta final do jogo, 41-35. Alô, Pedro Fonseca, alô, Lucila Yabico. Tô triste com o Guarani, tá perdendo. Tá, Lucila, mas tem tempo ainda. Vamos ver os acréscimos do árbitro. E aqui atrás o Alan Franco. Errou o domínio, deu um escanteio de graça pro Guarani, é isso? Ele foi dominar, a bola acabou resvalando ali no pé dele, mas a arbitragem acabou confirmando apenas tiro de meta. Ele fingiu que ia tirar, fingiu um erro. E engrupiu até o narrador. Tá bom. Deixa você, Alan Franco. O primeiro duelo entre Guarani e São Paulo aconteceu em Campinas, em 1936. Um amistoso que terminou com a vitória do São Paulo por 1-0. Lá se vão 89 anos de duelo. Inclusive uma decisão de Campeonato Brasileiro em 86. E o São Paulo desce com Arboleda. Jogão grandão que a Bandeirantes está transmitindo para você. Deixa o like para mim, deixa o like para mim no YouTube. Deixa o like também no Portal Carlos Batista. Você que está no Portal Carlos Batista no YouTube, deixa também o like e o seu comentário. Sua participação sempre é muito importante pra gente. Arboleda, ele domina a bola. João Vitor chegou pra tentar roubar. Aperta também na marcação Luiz Miguel. É obrigado o São Paulo a recuar até a presença do Rafael lá atrás. Goleiro camisa 23, 35 anos nas costas. Bate de perna, canhota, levantando para o campo de ataque. Subiu de cabeça. Ian Henrique trouxe a bola pelo meio. O árbitro vai parar o jogo, marcar falta para a equipe do São Paulo. Lá pelo lado esquerdo, quando o Ferreirinha dominava a bola, 2 vieram. Inclusive uma cama de gato, tá caído o atacante do São Paulo, Catarino. O Ian Henrique, né, foi quem estava ali na marcação, cometeu a falta para o Ferreirinha. O São Paulo sem pressa nenhuma, vai para a cobrança. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Acesse aromadeservas.com.br ou procure os melhores supermercados de hortifrutis. Falta para o São Paulo. Atenção, Mesquita, abre o guarda-chuva aí, garoto. É bola na área do Guarani. Vai perdendo o Bugrão, placar de 1-0. Ele golzinho no começo do jogo, né? Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Luciano fazendo toda a diferença. Uma desatenção da zaga do São Paulo, levantamento pela direita. E o Luciano desviou, quase que se jogando na bola, escorando a bola para o fundo do gol de Gabriel Mesquita. Falta para o São Paulo, Ferreirinha está mais para bater. Abandonou a posição de cobrança. Ferrarese para a bola, levanta na confusão. Subiu a zaga, Alviverde tirou dali. Rebote, volta para expulsar João Victor. Tirou o perigo, vai cair na frente com o Luiz Miguel. Apanha a bola, Luiz Miguel, capricha, Guarani. Chega o zagueiro pra cima dele, metendo pra fora, arremesso lateral. Jogue com responsabilidade, jogue com KTO. KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024.
44,5. Domina Isaac pelo time do Guarani. Passou no comando pedindo o Ian. Ele prende a bola, tocou, curtiu a bola para Daniel Henrique. Volta com Isaac à frente com o Ian. Tabelou, atenção, pelo setor direito do campo. Daniel chegou, linha de fundo, bateu rasteiro. Bola mascada, vai Rafael para encaixar firme no chão, Catarina. O Alan Franco foi quem chegou na cobertura, amorteceu a bola ali para a defesa do goleiro Rafael. Alô, Matosinho, um abraço para você. Luiz perguntando de renda e público ainda não foi divulgado. A gente vai informar no apito final, fica ligado, Luiz. O Orlando Guedes, se tivesse 11 contra 11, Guarani não perdia esse jogo. Orlando Guedes de Cosmópolis, interior de São Paulo, um abraço para todos aí da Bandeirantes. Valeu, Orlando. O Paulo Carneron também. Perdeu São Paulo no Morumbi, é um resultado normal. Um empate seria um prêmio. O time está lutando, não está jogando mal. Acredito que não vai ser rebaixado, mas também não vai se classificar. Obrigado, Pedro Carneron, pela sua participação. 45, agora estamos por conta dos acréscimos, Vladimir. 5 minutos, vamos até 50. Então 45 mais 5 é igual a 50, então vamos a 50. Isso, ou 95. Você é nota 10 em matemática. Cara, essa conta eu fiz de cabeça, hein? Sou bom nisso. Você era bom aluno de matemática, Catarina? Excelente aluno de matemática. E aí, Gleger, dá tempo ainda, Zorzinho? Temos 5 minutos pela frente. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. O Guarani melhor no jogo, mesmo com jogador a menos. Então vamos torcer para que o Guarani consiga encontrar uma bola e empatar o jogo. Linguiça Seara, deliciosas opções para você. É só procurar para o seu dia a dia. Tem vários tipos de linguiça. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Bola aqui atrás com o Caio Dias. Zagueiro que entrou no segundo tempo. Depois a expulsão do Titi. Só que sai jogando errado. Recuperação do São Paulo. Vem Tricolor. Atenção. Avança. Vem Eric. Rolou essa bola pela direita. Atenção, Luciano. Rolou na boca do gol. Tirou o zagueiro Ian. Meteu pra fora. Fechava no segundo pau o André Silva. Quase o São Paulo da rede, hein, Vladimir? Não teve outra alternativa ali o Henrique, a não ser colocar pela linha de fundo, né? Se livrou da bola, mandou para escanteio. São Paulo não tem pressa nenhuma nessa batida. Sem pressa o São Paulo na cobrança do escanteio. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. É escanteio para o São Paulo, daqui para lá, gol da direita. Atenção, Gabriel Mesquita abre o guarda-chuva aí. Lá vem bola na área do Guarani. 47, ele prometeu o jogo até 50 para a levantada. O goleiro já estava voando ao Léo, lá no segundo pau. Alguém meteu a cabeça na bola. Olha, ele ia passar bonito, lembrando Arcos contra o Manchester. Foi o Rafael quem tocou com a cabeça na bola, mandou pela linha lateral. João Freitas, manda um abraço pra galera aqui no Mercadinho. Ouvindo, Mercadinhozinha, ouvindo a Bandeirantes. Alô, pessoal. Luzinha. Um abraço pra vocês. Ainda dá tempo de você participar mandando seu WhatsApp. Tem 5 pares de ingressos para Guarani, Noroeste, domingo, 8h30. Bandeirantes presenteando a galera. Entre no YouTube da Bandeirantes. Pegue o número do WhatsApp que tá aparecendo na tela e a frase, que é a senha. E mande junto com o seu CPF para esse número de WhatsApp aí, ó. O sorteio acontece logo mais no apito final com Edu Pinheiro. Você envia o nome e o CPF e a senha que tá aparecendo aí. Eu não posso falar, você tem que entrar lá. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Essa senha que tá lá, você envia com o seu nome, que é o seu CPF, para o WhatsApp que tá aparecendo ali embaixo, ó. 199 tarará, tarará, tarará. E o sorteio já dentro do apito final. Guarani recebe Noroeste domingo 8h30. O São Paulo recebe o Timão domingo no Morumbi às 18h30. Bola levantada para o campo de ataque da equipe do Guarani. Tira a zaga do São Paulo. Tirou forte pelo meio. Bobadilha levantou. Atenção, Ferreirinha vai chegar pressionando o zagueiro do Guarani. Ian, bem melhor no jogo. E a torcida pediu o que aí, depois desse lance, Vladimir? Não, ela reclamou da falta, né? O árbitro marcou uma falta ali pra cima do Ian e a torcida reclamou. 52% da posse nesse momento para o São Paulo. 48% para o Guarani. 6-3 em finalizações para o São Paulo. Guarani não desiste, desce para o contra-ataque, João Vitor. Só que perdeu a bola na hora que não podia perder. E vem São Paulo. Ferreirinha lançado na boca do gol. Atenção, driblou o goleiro, vai fazer o gol, bateu na trave! Seria um lindo gol de Ferreirinha.
na trave, salvou o Guarani, Catarino. É que a bola correu um pouquinho, né? Escapou ali do Ferreirinha. Quando ele chegou, ele tirou do gol, mas mandou a bola na trave. Perdeu a chance o São Paulo de ampliar. Impressionante a sorte que deu o Guarani agora em CH. Quase o São Paulo mata o jogo. Deu sorte, seria um golaço, né? O Ferreirinha foi muito bem, né? Mas quem saiu bem do gol também foi o Mesquita. Ele foi bem, fechou o ângulo e por isso a passada do Ferreirinha foi atrasada e consecutivamente ele acabou perdendo o gol. Luiz Flávio de Oliveira vai terminar o jogo. Apita o árbitro, mostra o centro do campo. Mostra o centro do gramado e bota um ponto final do jogo no Morumbi. E deu São Paulo com gol de Luciano aos 3 do primeiro tempo. O São Paulo vence a primeira no ano. E o Guarani conhece a primeira derrota da temporada. 1 para o São Paulo, que chega a 4 pontos no seu grupo. O grupo C, 0 para o Guarani. Ainda líder do grupo com 4 pontos. O Guarani está no grupo D. E foi isso no Morumbi. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Vem aí na Bandeirantes. Apito final com Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Olha, Morumbi, gol logo no começo, 4 minutos, Luciano, e ficou nisso, São Paulo 1-0. Olha, eu tenho público e tem a renda aqui, hein? Público 28.360, 28.300 e a renda 1.118.000, uma maravilha. Graças a você, público e renda, viu, Vladimir Catarino? Graças a nós, Edu. Eu sou apenas uma peça nessa engrenagem que funciona muito bem e tenho muito orgulho disso. O torcedor de São Paulino, claro, sai contente, né? Vitória, primeira vitória do time na temporada, primeira vitória, consequentemente, também no Campeonato Paulista. Ao torcedor do Guarani,
fica aquela sensação de que poderia ter sido diferente, né? O Guarani jogou de igual para igual aí com o São Paulo, mas o Tricolor venceu. Primeira derrota do Guarani no campeonato, Edu. Segura, é o seguinte, tem a promoção, eu vou falar da promoção. Aqui apito final, daqui a pouco ela vai terminar a promoção, hein? Então, por favor, vá para o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Enquanto você sintoniza no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, vai ver a gente aqui. Vou falar da promoção ingresso para Guarani e Noroeste. Quer dizer que o Guarani não teve Matheus Regis, problema muscular. Quem jogou no lugar dele foi o João Vitor, né? Porque o João Marcelo jogou no lugar do menino Eliseu, né? Isso. E o Natan, volante, não jogou também, problema muscular. Quem jogou foi o Matheus Sarará, começou jogando. Certo? Isso, mexeu por opção técnica e teve que mexer também por contusão. O técnico Maurício Souza, no comecinho, antes de começar o jogo, com a saída do Natan, e agora com a expulsão, né? O Titi tá suspenso, não joga contra o Noroeste, e o Noroeste que vai vir um pouco mais descansado, né? Jogou apenas 40 minutos hoje. Noroeste, próximo adversário do Guarani, na noite do próximo domingo. Você vem já no craque, Catarino. Valeu, Edu! Olha, é o seguinte, o Guarani continua líder do grupo B, né? São 4 grupos, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Vou começar daqui a pouco com o CH. Guarani, então, líder, 4 pontos. Em segundo, o Santos tem 4, uma vitória cada um, mas no saldo, 1 para o Guarani, 0 para o Santos. Santos perdeu ontem de virada 2-1 para o Palmeiras. Bragantino tem 3 pontos. Ontem foi a primeira vitória, ganhou no último minuto lá em Bragança do Velo Clube. E a Portuguesa empatou com a Ponte, ganhou um pontinho, tem 2 agora. Então, Guarani 4, segundo Santos 4, terceiro Bragantino 3, enquanto a Portuguesa 2 pontos. Olha, é o seguinte, por gentileza, você vai então, atenção, ingresso, promoção, você vai lá no YouTube, lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha, tá embaixo, tá aqui embaixo. E para esse WhatsApp, você manda, por favor, seu nome completo, CPF, manda essa senha aí, estará concorrendo, tá? Ingresso para Guarani Noroeste, 20h30, domingo no Brinco, a retirada é amanhã. Entre 14h30 e 17h30 aqui na Bandeirantes, aqui na recepção, tá bom? E você ganha um par, o vencedor vai ganhar um par, vai você pegar o seu e tem mais um, tá? Tem para acompanhante também. Então são 5 ingressos, 5 pares, estaremos promovendo o sorteio dentro do apito final, tá bom? Vamos lá, CH, São Paulo 1-0, gol do Luciano a 4 minutos, primeiro tempo, o Caio Melo do Guarani dá um belo chute aos 19. O Gabriel Mesquita pega uma 40 minutos, um toque do Lucas Moura, foi pertinho dele, mas foi no meio, tava bem, o goleiro do Guarani, tá bem posicionado. Segundo tempo, o Isaac, que acabou de entrar, deu um chute fora da área muito bom, mas uma pena que encaixou aí o Rafael. O Titi expulso a 30 minutos, que é isso, Titi? Cotovelado no Caleri, coisa feia. Guarani com 10, mas parece que não sentiu tanto assim. O Isaac, 40 minutos. Isaac para João Vitor. João Vitor cruza e o Luiz Miguel fazendo a sua estreia de cabeça, mas cabeceou fraco, encaixou aí o Rafael. Luiz Miguel é aquele que o motorista, o mineiro, motorista lá de Viracopos, estava trazendo aqui para Campinas, pro Brinco Luiz Miguel, e comunicou no nosso WhatsApp. O Batista estava apresentando o programa e, aliás, o Bola estava apresentando. E o mineiro avisando, eu tô transportando aqui um jogador do Guarani. Como é o seu nome aí? Luiz Miguel, você veio de Portugal. E a 46, é bem verdade que Ian Henrique, corte providencial, salva. Seria o segundo do São Paulo. E aos 49, o Ferreirinha chegou a passar pelo Gabriel Mesquita e chutou na trave. Oi, CH, São Paulo 1, Guarani 0. Eu, sinceramente, achei que a partida seria mais complicada para o Guarani. Né? Quando eu vi a escalação do São Paulo de começo, eu tinha a convicção que o São Paulo venceria a partida, porque eu tenho, na minha retina, os 2 primeiros jogos que o Guarani fez. Vitória contra o Botafogo e empate com a Inter de Limeira, jogando um futebol muito abaixo daquilo que a gente esperava. Mas hoje o Guarani, ele em alguns momentos equiparou a situação e até foi um pouco melhor que o São Paulo, com muita entrega, né? Uma transição ofensiva que eu não tinha visto em alguns momentos nas 2 primeiras partidas. Eu acho que o time melhorou, né? Da partida contra o Botafogo para o jogo de hoje, na minha opinião, o time do Maurício Souza melhorou. Quando vieram os desfalques de começo,
não contar com o Isaac desde o começo, Matheus Regis e o Natan, eu que já estava preocupado, fiquei mais ainda. Eu também tenho que considerar uma situação que é a parte física do São Paulo. São Paulo puxou o freio de mão em muitos momentos na partida, mas isso não tira o mérito do Guarani. Das coisas boas, né? Houve falha, houve titubeio, o Titi fez besteira, né? Não poderia ter sido expulso de maneira infantil, uma grande desinteligência dele. No primeiro gol do São Paulo, o Guarani ainda estava esquentando seus motores e a bola caiu entre os dois zagueiros do Guarani, falha de posicionamento e falha também de diminuir o espaço do lado esquerdo ali de defesa do Guarani para que não acontecesse o cruzamento. De qualquer maneira, perder para o São Paulo no Morumbi não há nenhum demérito. O São Paulo é mais time que o Guarani. E eu tenho certeza que o São Paulo se surpreendeu com o desempenho, com a vontade, com a entrega e com alguma organização. Por exemplo, eu vi uma recomposição defensiva muito disciplinada do Guarani, não é? Tudo bem, quando você joga contra um time grande, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer jogar bem, e a dedicação desses jogadores do Guarani foi muito grande. Falta, evidentemente, a parte de qualidade, a parte técnica. Mas eu não posso deixar de falar dos bons momentos, né? E eu tenho alguns números aqui, eu gosto sempre de trazê-los. Em termos de finalização, o São Paulo finalizou 12 contra 10 do Guarani. 10 finalizações. Desarmes, 8 para cada time. Nos escanteios são um pouco melhor o São Paulo, 4 contra 1. Grandes chances, 4 para o São Paulo, nenhuma para o Guarani. E finalizações, 12 contra 10, já falei isso. Então, o número de faltas, o São Paulo fez mais falta do que o Guarani, 17 contra 13. São números que demonstram o quanto o Guarani vendeu cara essa derrota. Evidentemente que não serve de nada, mas eu quero dizer que, apesar do empate contra a Inter, que eu critiquei o desempenho, hoje, com uma derrota, eu quero elogiar o desempenho. Então, pouco a pouco, me parece quietinho, de maneira muito humilde, mas o Maurício parece que está dando mostras que esse time que tem limitação está sendo taticamente acertado em um time que veio para campo muito disciplinado taticamente para exercer o plano de jogo. Uma pena que houve falha individual, senão com certeza, minimamente, o Guarani teria levado o empate para Campinas. Edu. Muito bem, CH. Então, gente, é o seguinte, hoje São Bernardo 1, Mirassol 2, a partida Noroeste, Botafogo paralisada aos 40 do primeiro tempo em Bauru, muita chuva, vai ter continuidade numa próxima data. E São Paulo 1, Guarani 0. Falei do grupo do Guarani, a situação da Ponte, grupo D de dado. Em primeiro, Palmeiras 7 pontos, ganhou ontem de virada do Santos. O São Bernardo perdeu hoje, tem 6. A Ponte empatou com a Portuguesa, tem 5. E o Velo Clube perdeu mais uma, não tem nenhum. Então, Palmeiras 7, São Bernardo 6, Ponte 5 e Velo 0. Repito, são 2 de cada grupo que se classificam. Na classificação geral, que serve para apontar os 2 últimos que serão rebaixados. Por enquanto, o Velo Clube e Água Santa não pontuaram, estariam rebaixados. Na geral, a Ponte é 5ª colocada com 5 pontos e o Guarani é 7º com 4. Só que tem um detalhe, o São Paulo, a Inter de Limeira, o Noroeste e o Botafogo têm um jogo a menos. Público no Morumbi, 28.360, 1.118 de renda. Gol do Luciano logo no comecinho. São Paulo 1, Guarani 0. Oi, Zorzinho, sua vez. Queremos ouvi-lo. Edu, eu gostei muito do que eu vi, né? O Guarani encarou de igual para igual, apesar do São Paulo ter feito gol muito no início do jogo ali, né? E aí cabe a gente falar que houve um erro de posicionamento, os zagueiros do Guarani olhando a bola, e se deixar jogador com a qualidade, do nível desses caras do São Paulo, você vai ter problema. E foi o que aconteceu, né? Tomou o gol, o Guarani conseguiu se reorganizar mesmo com o gol, e assim, é importante também, porque é um time jovem, né, Edu? É um time de uma média de idade muito baixa, e aí o equilíbrio emocional para se jogar no Morumbi contra o São Paulo, casa cheia,
E aí você com 2 minutos você toma o gol. Então, se você não tiver um equilíbrio emocional, você toma uma goleada. Tudo bem que o São Paulo, ele deu uma tirada de pé na hora que fez o gol, e aí começou a tocar de lado, mas tudo aquilo que nós falávamos, tudo aquilo que nós imaginávamos que fosse para pelo menos tentar um empate, que fosse pelo menos para tentar surpreender a equipe do São Paulo, o Guarani fez. Pressionou, né? Eu falava no intervalo, ó, sobe um pouco mais a linha, pressiona um pouco mais em cima, não deixa o São Paulo jogar, e no início do segundo tempo, os primeiros 15 minutos, o Guarani foi muito superior ao São Paulo. Merecia, inclusive, o gol de empate. Então, apesar da derrota, e uma partida como essa, a gente sabe que não está nem no planejamento de pontos, deu mostras de que o Guarani vai se encontrando, vai se achando, com peças interessantes. Eu acho que o Maurício Souza cometeu apenas um erro, que eu não teria feito. Né? Isso é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Eu não teria tirado o Giva, o Giovani, não teria. Ele estava bem no jogo, né? Estava jogando ali pelo lado direito, uma evolução de jogadas. Ele é um jogador que pensa sempre para frente, gira sempre o corpo em direção ao gol. Ele tem um bom passe, erra pouco no meio de campo, né? Então eu teria feito uma substituição diferente. E ele não cansou, tá? Porque normalmente, né, quando às vezes o treinador tira aquele cara que tá bem, que tá ajudando, você fala, pô, mas aí tirou o cara. Não, mas ele pediu para sair porque ele cansou. Mas a gente percebe que até o Giovani não concordou, né, com a mudança do Maurício Souza. Né, saiu meio ali balançando a cabeça. Por quê? Porque ele percebeu que ele estava bem no jogo. Estava tendo evolução ali pelo lado, por onde ele estava jogando no setor, ele já tinha tomado conta. Mas aí vem aquela, né, o Maurício deve ter treinado essa situação, para tentar mudar aí o panorama do jogo, mesmo vendo que o Giovani estava bem, estava evoluindo. Então eu teria, por exemplo, tirado o Bilu e aí sim colocado o Isaac aberto, fazendo uma dobra junto com o Giovani. Isso aí ficaria bem interessante. Isso para mim foi o único equívoco, digamos assim, não erro. Porque o Guarani continuou, né, pressionando, continuou crescendo, aí a infelicidade do Titi. E aí a juventude, né, a falta de experiência, o cara estava caído ali, ele estava por cima, não tinha nada que dar uma cotovelada. Seja mais profissional, isso aí vai fazer com que ele aprenda, vai fazer com que ele cresça profissionalmente, e para saber que hoje, meu amigo, qualquer piscada... nós vimos ontem no jogo da Ponte, né? Um gesto obsceno de um jogador lá está fora do jogo. Então hoje está todo mundo vigiando, tem que estar muito atento. Então que sirva de lição para o Titi, né? E que sirva de lição também para os zagueiros do Guarani, que zagueiro que fica olhando a bola, quando a bola está na linha de fundo, vai tomar o gol. Prestem atenção no que eu digo. Marca o jogador e não marquem a bola. Eu discutia muito na época que eu jogava com os zagueiros justamente por isso, por essa falta de percepção de que a hora que a bola está no fundo, tem que marcar o jogador e não marcar a bola. Gostei do Guarani, viu, Edu, mesmo com resultado negativo. Olha, hoje tivemos aqui 3 estreias, deixa eu ver aqui, esse Daniel Henrique, que entrou a 23 no segundo tempo no lugar do Matheus Sarará, ele veio do Monte Azul. O Caio Dias, que entrou a 34 no lugar do João Marcelo, segundo tempo, porque o Titi tinha sido expulso. Expulso, saiu o Maurício de Souza, ele tirou o Maurício Souza, tirou João Marcelo, colocou o Caio Dias. Esse Caio Dias é da base do Guarani. Ele teve emprestado para o Uberaba, voltou, tem 21 aninhos, o Caio Dias. E o Luiz Miguel, atacante, estava em Portugal, na Alverca, fez a estreia também, entrou a 23 segundo tempo, no lugar do Rafael Bilu. Daqui a pouco a ficha técnica, tá? Vem aqui, São Paulo 1, Guarani 0, gol do Luciano a 4 minutos de jogo, 28 mil de público, 1.118.000 de renda. Então agora é o seguinte, sábado, Limeira, Inter e Ponte, 16 horas, e domingo, 20h30, mas que horário, hein? Guarani e Noroeste. Olha, Guarani e Noroeste não jogam há 14 anos. O último duelo foi 2010 no Brinco e o Noroeste venceu 1-0. O Vadão era o treineiro, né? Guarani 2009 foi rebaixado para a Série A2. Aí o Vadão chegou, arrumou o time e começou a Série B 2009. O Guarani fez uma Série B espetacular, nunca saiu do G4 e subiu para o Brasileirão. Chegou 2010, Série A2. Não foi bem, Vadão saiu e aí o Guarani foi pro Brasileirão, 2010.
E aí o Mancini, que era o treinador, né? O treinador durante todo o Brasileiro 2010, o Guarani acabou sendo rebaixado para a Série B. Olha, vamos pro rápido intervalo. Ó, daqui a pouco eu vou encerrar a promoção, hein? Valendo ingresso para Guarani Noroeste, domingo, 20h30 no Brinco. Vá no YouTube, lá, aqui no YouTube, tem o número do WhatsApp e uma senha. Então, para esse WhatsApp, você manda nome completo, manda o CPF e manda a senha. Estará concorrendo, tá? Daqui a pouco tem o sorteio. E a retirada é amanhã. Aqui a gente explica certinho a retirada amanhã, da 14h30, 17h30. É um CPF só, é só uma vez só. Você colocou o CPF, mandou, já está concorrendo. Não adianta repetir que o sistema não aceita. Eu volto já com ficha técnica. Depois nós temos aqui a defesa do jogo e o gabarito. Conceito jogador por jogador, 21h46. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O craque, boa. Desculpa, PP. Desculpa aí, CH. Vocês não tomam uma água, né? Atenção, Greger, na escuta, Greger. Sempre. Opa, o CH na escuta, CH. Sempre. A serviço do rádio. Eu fiz de propósito pra vocês iam vir beber água e tal. Eu esqueci. Pô, craque, me desculpa. Você acha que eu não percebi, Edu? Mas você diz, mas no Cacuete também já há um certo tempo trabalhando junto, né? É que nem o barbeiro da Barão Jaguara, 40 anos juntos os caras trabalharam. Você imagina, você entrava no salão, não tinha freguês, ficava um num canto, não falava, não tinha mais o que falar. Roger Williams, que narrou aqui, 1-0 São Paulo, craque, hein, Roger? Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, dentro desse apito final para votar no craque. Eu gostei da movimentação desse João Victor, cara. Ele caiu bem aqui na ponta e fez um bom jogo, na minha opinião. O Guarani não fez gols, mas ele foi um dos que mais se insinuou no ataque bugrino nessa noite que o Guarani passou em branco. Mas para mim, João Victor, uma grata figura do ataque bugrino, o craque do jogo. Muito bem, parabéns para você, bom retorno à Americana e até a próxima, se Deus quiser. João Victor, que veio do Red Bull Bragantino. Esse aí trabalhou com o Marilson Souza, viu? Ele foi campeão sub-23 com o Bragantino, né? Ele encerrou a categoria Bragantino também, e aí o Maurício Souza foi convidado e é técnico do Guarani. Oi, Catarino, o craque! Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Guarani perdeu, mas vamos votar no craque do jogo. Eu vou votar no Caio Melo, Edu. Pelo menos foi o jogador do Guarani que mais tentou, né? Alguns arremates ali de fora da área. Meu voto vai para o Caio Melo. Edu, abraço para você. A gente volta a qualquer momento em edição extraordinária. Aí, eu ia falar, se antecipou no cacuete. Parabéns, hein, Catarino? Sensacional, hein? Meu grande amigo Catarino. Repórter esperto. O Caio Melo é volante. Ele veio do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Oi, Gleger. O craque. Como é que tá a parcial aí de votos? Olha, um voto João Vitor. João Vitor é número 7, né? 7. Sim. Que entrou no lugar hoje do Matheus Regis. E você lembra que há 40 minutos o Isaac tocou pra ele cruzou e Luiz Miguel de cabeça foi fraca, né? Uma pena, a jogada foi legal. João Vitor, voto do Roger Williams. O Catarino no Caio Melo. O Caio Melo gosta de chutar de fora da área, rapaz. Aquele chute a 19 do primeiro tempo, que chutaço do Caio Melo. Vai no gol, sei não, hein? Eu acho que não chegaria, né? Não daria. Então tá sim, um voto pra cada um. E o seu, Gleger? Eu vou deixar o CH desempatar. Eu vou dar o voto pro Giovani. Tá. A imprensa do Guarani, Giovani, nos pediu que seja chamado Giovani. Era Giva, né? Giva. Ele fez o gol contra o Botafogo aqui no Brinco, na estreia, o segundo gol. Que ele roubou a bola do zagueiro lá no gol do placar e deu um chutaço, né? Então, sai o Giva, entra Giovani. Oi, CH, o craque. O craque do Caio Melo, jogador que teve um desempenho bem acima do que eu esperava. Eu acho que o Giovani também foi bem, ótimo voto do Gleger. E o Júlio também foi bem, mas para mim, Caio Melo, o craque do jogo. O Caio Melo, quem sabe, Matheus Bueno, que foi pro Japão, foi emprestado pro Shimizu Expulse, deve ser isso. O Gleger trabalha aqui desse lado lá, deve saber, né? Shimizu. Matheus Bueno, né? Shimizu. Tá muito bem. Você trabalhou na Coreia, né, Gleger? Trabalhei na Coreia do Sul. A sua filha fala coreano. Fala perfeitamente. Inacreditável, hein? E você não? Eu falo só algumas coisas. Porque lá em Hortolândia tem uma comitiva da Coreia que vai dar uma visita lá. Você tem que puxar o saco do prefeito lá, entendeu? Fazer uma média lá, tradutor.
Você é triste, Greg. Você não perde, Greg. Eu só, viu, Edu? Como diria o coreano, hoje eu estou himderó. Viva, viva! Sabe o que é himderó? Não tenho a menor ideia. Você acha que eu vou saber? Estou cansado. Aham. Aliás, eu tô percebendo há muito tempo. O senhor tá correndo bastante. Grande Gregory. Bom, 1-0 São Paulo, volto já 21h50. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, Morumbis. Guarani entrou com Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justen na lateral direita, Rafael e Titi são zagueiros, Emerson Barbosa lateral esquerdo. No meio teve Matheus Sarará, Caio Melo e Giovani, não é Giba, mas é Giovani, sendo que o Natan não foi para o jogo, problema muscular, e o ataque João Vitor, João Marcelo e o Rafael Bilu. O João Vitor hoje no lugar do Matheus Regis, também problema muscular. João Marcelo disputou a copinha, marcou 5 gols. João Marcelo hoje jogou no lugar aí do Eliseu, que ficou no banco. Olha, as alterações do Maurício Souza. A primeira por ordem cronológica, todas no segundo tempo. Saiu o Giovani, entrou Isaac a 14 minutos. Depois a 23, 3 de uma vez só. Saiu Lucas Justen, entrou Ian Henrique, saiu Rafael Bilu, entrou Luiz Miguel, fez a sua estreia, atacante, estava no Alverca de Portugal. E também a 23 minutos saiu Matheus Sarará e entrou o volante Daniel Henrique, fez a estreia também, veio do Monte Azul. E a última foi a 34 segundo tempo, foi quando o Titi foi expulso
O Maurício Souza tirou aí o João Marcelo para colocar o Caio Dias, que é zagueiro da base, emprestado ao Uberaba, voltando agora ao Brinco. Muito bem, o São Paulo com Rafael, Igor Vinícius, Esponde, depois Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo, Pablo Maia, depois Bobadilha, Alisson, Lucas Moura, depois Eric, Oscar, depois Ferreira, Luciano e Caleri, depois André Silva, técnico Luiz Ubeldia. Olha, quem apitou foi Luiz Flávio de Oliveira e só um amarelo? Será que eu comi bola? Foi pro Titi. Aliás, o Titi, depois, quando ele fez a falta, ele fez primeiro o cartão amarelo, depois o VAR chamou, ele foi expulso, então cancelou o amarelo e cartão vermelho. Cartão vermelho para Titi a 29 do segundo tempo. O gol foi do Luciano a 4 minutos do primeiro tempo, 4 de jogo. Público 28.360 e a renda 1.118.000. São Paulo 1, Guarani 0. A ficha técnica no apito final. Só informando aqui que no Carioca, gol do Fluminense, hein? Fluminense 1, Portuguesa 0, gol do Vasco. Vasco 1, Madureira 0. E seguimos aqui no nosso apito final. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Antes, porém, informando que está encerrada a promoção. Você no YouTube que participou, nosso muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas daqui a pouco vamos divulgar aqui os 5 vencedores, tá bom? Lembrando que é um par que você ganha. Você vem pegar o ingresso, leva outro também. São 5 pares para Guarani e Noroeste, domingo no Brinco. Mas muito obrigado mesmo pela atenção, tá? Defesa, deixa eu ver, foram poucas, né, Greg? Foram poucas em CH. Eu tenho aqui, deixa eu procurar no arquivo. Primeiro tempo, 40 minutos. Aquela do Gabriel Mesquita, o toque foi do Lucas Moura. Um ataque rápido. Quer dizer, o Lucas Moura não pegou como queria pegar mesmo, mas o Gabriel Mesquita estava bem colocado. Oi, Roger Williams. Vem São Paulo, domina pela ponta esquerda, recebe o Oscar, levantou na boca do gol, Lucas escorou, defendeu Mesquita. Volta a bola com o Oscar, lá vem São Paulo, tá viva a bola pela ponta esquerda, o goleiro fez um milagre, Lucas ia fazer o segundo gol, tira a zaga na sequência, né? Vamos lá, vamos pro segundo tempo, 15 minutos, o chute do Isaac, o Isaac acabou de entrar e arriscou o Roger Williams. Frente com o João Vitor deu a bola para Isaac, chutou de longe, rasteiro, defendeu Rafael. Essa, ainda bem que o gramado do Morumbi é bom, porque os caras estão gastando de chuta. 2 vezes o Morrinho atrapalhou. Nessa aí ele não entrou em ação não, Vladimir. Olha, e de brinde, uma bola na trave aos 49. Acho que foi o último lance do jogo, né? O Ferreirinha lançado. A hora que o Ferreirinha entrou no lugar do Oscar, vocês avisaram. Esse Ferreirinha é rápido, hein? Ele ganha da zaga, chegou a dar um drible no Gabriel Mesquita, mas até o CH observou. Mas o Gabriel Mesquita, ele fechou bem, né? E deixou aí o Ferreirinha sem ângulo e chutou na trave. Roger Williams, que perigo! E vem São Paulo, Ferreirinha lançado na boca do gol. Atenção, driblou o goleiro, vai fazer o gol, bateu na trave! Seria um lindo gol de Ferreirinha, a trave salvou o Guarani, Catarino. É que a bola correu um pouquinho, né? Escapou ali do Ferreirinha. Quando ele chegou, ele tirou do gol, mas mandou a bola na trave. Perdeu a chance o São Paulo de ampliar. Bom, Greg, você vê que foram poucas, né? Poucas defesas e tal. E aí, você vê com qual? 7,98, não foi? Foi. Essa aí, Gabriel Mesquita. 40 do primeiro tempo, né? 7,98 no toque do Lucas Moura. Oi, CH, defesa. Pode deixar que eu falo. Acompanhe o redator. Defesa, mas você sabe o que eu digo isso quando o Gleger acaba escolhendo? Porque ele é um especialista. Quem sou eu para ficar discordando?
O Glegger é sempre preciso. Então é o seguinte, Edu, defesa, acompanhe o relator. Então anuncie com a narração do Roger Williams. Vem aí a defesa do jogo e Roger Williams narrou assim aqui na Band. Vem São Paulo, domina pela ponta esquerda, recebe o Oscar, levantou na boca do gol, Lucas escorou, defendeu Mesquita, volta a bola com o Oscar, lá vem São Paulo, tá viva a bola pela ponta esquerda, bem, o goleiro fez o milagre. 40 do primeiro tempo, São Paulo 1, Guarani 0, gol do Luciano a 4 minutos de jogo, 28 mil de público, 1.118.000 de renda, e como choveu em Bauru, cara, impressionante, mas caiu o mundo lá em Bauru, a partida parou, os funcionários tentaram, fizeram buracos para escoar, não teve jeito, deu uma paradinha a chuva, aí voltou de novo, a federação deu a ordem para que o jogo continuasse, as equipes foram pro vestiário, voltaram, fizeram uma reunião no seu gramado, a chuva apertou, tava tudo certo para reiniciar, mas não teve jeito, ficou 1 hora para decidir, vai ou não vai, mas encerrado. É o seguinte, o restante do jogo, tem que ter o restante do jogo do primeiro tempo e todo o segundo tempo numa próxima data, né? Noroeste e Botafogo estava 0-0. E o São Bernardo em casa perdeu, São Bernardo 1, Mirassol 2 e já o gabarito, jogador por jogador, tintim por tintim, desse São Paulo 1-0, 22-1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Toda sexta é dia de KTO na kto.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo.
Oi, Gregor, São Paulo 1-0, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Segundo tempo melhor, jogo regular. Você, CH? Gostei mais do segundo tempo, o jogo foi regular. Gabriel Mesquita fez uma bela defesa aí a 40 do primeiro tempo, né? Direita a defesa do jogo e se teve culpa no gol, o Gregor? Sem culpa no gol e fez um jogo bom, conceito regular. As laterais, você, CH, Lucas Justen. Esse Lucas Justen, ele veio do Fluminense, mas veio no sub-20 do Fluminense, viu? É a segunda partida titular dele, depois entrou Ian Henrique, revelação do Guarani, entrou a 23, segundo tempo. E Ian Henrique fez um corte providencial, foi aos 46, cortou ali no segundo pau, já estava batido o Mesquita e mandou para escanteio. Vamos lá, CH, observação sua na lateral direita. Eu acho que não comprometeu não, fez um jogo bastante regular, Edu, regular o conceito. Lateral esquerda, Gregor, Emerson Barbosa, mais uma vez, jogou o tempo todo, por enquanto, dono da lateral esquerda. Gostei, Edu, gostei, fez um jogo bom, conceito regular. Vamos para a dupla de zaga, Rafael e o Titi. Primeiro, o gol do Luciano, foi no meio dos dois. Titi olhou para Rafael, Rafael entrou para Titi. E o Titi, veja bem, ele ainda fez 3 importantes cortes. No primeiro tempo, aos 22, aos 30, aos 31, teve uma que a bola bateu nele, mas ele estava lá, ele fez o papel dele, mas ia sobrar pro Caleri ali, foi uma bobeira que perderam no meio de campo e tal, mas enfim, aí a expulsão dele a 30 minutos, aliás, ele já entrou duro, né? Ele entrou duro no Caleri, já tinha feito a falta, aí os dois caem e ele não tá contente, dá uma cotovelada, alguma coisa o Caleri fez pra ele e não justifica. Oi, CH, dupla de zaga. Edu, foram 3 bolas que entraram livre entre os dois zagueiros. A dupla de zaga que estava bem, nesse jogo não foi bem. Então eu vou conceituar o Rafael como ruim e a expulsão arrebenta toda e qualquer desempenho, principalmente com agressão. Então, Rafael ruim e Titi péssimo. O Rafael Rodrigues veio do Confiança de Sergipe, emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Então, na realidade, ele era do Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Titi é revelação da casa. Essa dupla de zagueiros aí, o Gregor. Edu, eu vou dar um conceito para mim regular pro Rafael e pro Titi, né? Juventude, né, Edu? Aí às vezes acontece isso. Um conceito ruim para ele pela expulsão. Bom, vamos ao meio de campo, num bloco só, CH e Gregor. Caio Melo, Ogiva, que é Giovani agora, e deixa eu ver aqui, e Matheus Sarará. Então, Matheus Sarará, hoje no lugar do Natan, Matheus Sarará, Caio Melo e o Giovani. Como é que esse meio de campo, como é que você analisa? O Caio Melo gosta de chutar, aliás, foi eleito aí o craque do jogo, o Caio Melo, e, enfim, CH... você disse no intervalo, eu não ouvi o Roger Williams falar em Matheus Sarará. Depois entrou o Daniel Henrique no lugar do Matheus Sarará, mas jogou pouco. Enfim, esse meio de campo aí, CH. Sarará não pegou na bola, né? E o treinador errou, o Glegger tem razão. Tem que tirar o Sarará do jogo, não tirar o Giovani. Errou, Maurício Souza. Tentou lá, tudo bem, ele que treina o time, mas eu tô assistindo o jogo aqui. Errou. Conceito do Sarará ruim. Gostei do Caio Melo. Bom. Gostei do Giovani. Bom. Muito bem, Matheus Sarará, Caio Melo e Giovani, o Gregor. Depois entrou o Isaac. Isaac, vou salvar para você também, porque entrou a 14 do segundo tempo. Deu um chute a gol, participou daquela triangulação aos 40 minutos. Isaac para João Vitor cruza, Luiz Miguel de cabeça, mas cabeceou fraco. O meio de campo aí, o Gregor. Isaac regular, gostei do Giovani, conceito bom para ele. O Caio também foi muito bem, conceito bom. E qual que é o outro? Deixa eu ver aqui, o meio de campo, Matheus Sarará. Matheus Sarará, conceito ruim. Como disse CH, eu também não ouvi o nome do Sarará na transmissão.
Bom, a linha de frente aqui, São Paulo 1, Guarani 0, gol do Luciano a 4 do primeiro tempo, público 28.300, renda 1.118.000. A comissão de frente, João Vitor, hoje no lugar do Matheus Regis. O João Marcelo, artilheiro da Copa São Paulo com 5 gols, no lugar do Eliseu hoje. E o Rafael Bilu, foi assim que começou as alterações. Depois entrou o Caio Dias no lugar do João Marcelo, mas era zagueiro, né? O Caio Dias entrou, ele tirou um atacante para colocar um zagueiro, porque o Titi tinha sido expulso. E entrou o Luiz Miguel no lugar do Matheus Bilu, no Rafael Bilu, mas jogou muito pouco. Acho que não dá para avaliar ainda a estreia do Luiz Miguel. Essa comissão de frente, CH. Bom, o Bilu, conceito ruim. Não gostei dele. É outro que não participou do jogo. Eu acho que o João Marcelo leva conceito regular. Ele tem que ganhar mais oportunidades. Ele mostrou algumas coisas positivas no jogo. E dos 3 de frente, o que eu mais gostei foi do João Vitor. Conceito bom, Edu. É verdade. Você também, Greg, comissão de frente aí que você mais gostou foi do João Vitor? O que eu mais gostei foi do João Vitor. Conceito bom pra ele e pros outros. Eu só não gostei do Bilu, tá? Pra mim o conceito ruim do Bilu. E o João Marcelo regular. CH, Maurício Souza, o técnico, a maneira como escalou, parece você ter concordado, mesmo porque Natan não jogou, problema muscular, Matheus Reis não jogou. Não sei se ele colocou as peças que você acha que deveria colocar. Na mexida teve um probleminha aí que você não concordou. No geral, Maurício Souza. O único senão é a tirada do Giovani. Atentamente, o Gleger na hora falou, e eu concordo com ele, não tinha que ter tirado do jogo. Tinha que colocar o Isaac e deixar o Giovani lá. Agora, depois, tudo foi por água abaixo na tentativa de empate com a besteira que fez o Titi, né? Então, assim, no modo geral, o trabalho do Maurício Souza foi regular, Edu. Eu, como falei, no empate contra a Inter 0-0, que o desempenho do time do Maurício tinha sido abaixo da linha da miséria, agora contra o São Paulo, apesar da derrota, eu digo, com todas as letras, o Guarani cresceu de produção. Se vai ter regularidade daqui até o final do campeonato, é um outro capítulo. Mas no jogo de hoje, eu vi um Guarani mais pronto, mais treinado e mais organizado do que eu assisti nas 2 últimas partidas. Até para você, bom descanso, CH. Você tá com a gente desde das 17 horas, né? Quer dizer, 17 começou, mas tem que começar 16, preparar tudo e tal, tá direto aí. Bom descanso, viu, CH? Muito obrigado, boa noite a todos. Um abraço para você, Edu, pro Gleger e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, CH. Bom descanso aí. Boa noite, boa noite. Muito bem, São Paulo 1-0, o Gleger, o Maurício Souza, técnico que veio do Bragantino, veio do Sub-23, foi campeão brasileiro da categoria. Bragantino terminou o campeonato, foi esse ano, terminou o campeonato. E aí então, aliás, ano passado, né? Terminou em dezembro, tal, o Bragantino campeão, encerrou a categoria e ele recebeu o convite para vir para o Guarani. Hoje o conceito dele. Eu tô gostando, cara. Tô gostando do trabalho do Maurício. Nós falávamos que hoje seria uma prova de fogo, né? Porque o Guarani até então não vinha conquistando bons resultados, mas a performance não era tão boa. E hoje eu gostei, mesmo com o resultado negativo. Você vê como é que é, né? Futebol é engraçado, né, Edu? Jogou bem o Guarani, cara, encarou de igual para igual, bem posicionado em alguns momentos, alguns erros ali que é absolutamente normal, principalmente no início de trabalho, mas eu tô gostando do Maurício. A única ressalva é onde ele tira o Giovani, né? Eu não teria tirado o Giovani para colocar o Isaac. Teria colocado o Isaac, mas eu teria tirado, por exemplo, o Bilu, para deixar o Isaac aberto e trazer ali o Giovani um pouco mais para dentro. Só isso, só essa ressalva. No mais, eu gostei do trabalho do Maurício, conceito dele regular no jogo de hoje. E esse São Paulo, Greg, para encerrar, veja bem, bastante toque e tal, você vê os caras, também é difícil, né? Os caras, eu acho que o São Paulo marcou muito cedo o gol e quis tocar da exibição, você vê, impressionante. Oscar, você lembra aquela jogadinha que ele deu de calcanhar? Foi exatamente num corte que o Titi cortou, foi um corte importantíssimo. Mas começou com uma jogada do Lucas, aí deu pro Oscar deu de calcanhar, aí não sei quem fez o cruzamento, o Titi cortou. Então, muita exibição e tal, belos toques, enfim, a torcida gostou. Esse São Paulo aí, contra o Botafogo não valeu, foi uma equipe alternativa lá em Ribeirão, 0-0, o jogo foi horrível, disseram, né? E esse São Paulo hoje aí, Kleger? Então, Edu, eu acho um time muito forte, tá? Muito forte. Se você pegar aí do meio pra frente, ó, time do São Paulo, o Maia, né? O Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Olha o time do São Paulo, é muito forte.
Tem um sistema defensivo. Esse Enzo é bom jogador, esse lateral esquerdo é muito bom, né? Alan Franco, sou fã dele na defesa ali, não sei se o Arboleda deve ser mantido aí como titular, mas é um jogador experiente, né? Então, assim, para mim o time do São Paulo é um dos fortes candidatos a levar esse campeonato, depois que engrenar, depois que entrosar, né? O pessoal ainda tá com a perna muito pesada, viu, Edu? A pré-temporada não é fácil, é difícil, você vê que o Oscar ali, às vezes ele é um jogador leve, né? Ele quer ser um pouco mais participativo, mas às vezes a questão física segura um pouco. O próprio Lucas, né? Que é um jogador muito agudo, que pega a bola e vai pra cima. Você viu como é que ele tava hoje? Dominava, tocava, tal. Então, assim, isso é o início da temporada. Mas olha, Edu, pra mim o time de São Paulo é um time muito forte e vou repetir, com boas alternativas. Ferreirinha, né? Ferrarese, tem aquele Moreira também que é um bom lateral, ou seja, tem algumas outras alternativas de jogo muito interessantes. E eu gosto, cara, do treinador. O trabalho do Zubeldia eu gosto, eu acho que ele é um bom técnico também. Então, São Paulo pra mim muito forte esse ano. Olha, eu já tenho os ganhadores, hein? Já vou falar os ganhadores aqui do ingresso para Guarani do Noroeste, a promoção nossa aqui. Nossa, muito obrigado. E depois uma folha também cara, hein? Olha, já pensou Caleri, Luciano, Oscar, Lucas Moura teve carreira no exterior. Você já pensou a folha de pagamento do São Paulo? Não deve ser barato. E o Zubeldia, a comissão técnica, né? Zubeldia. Não deve ser barato, Edu. E para falar nisso, então, um grande abraço para você, bom descanso, viu, Glega? Beleza, Edu. Sábado, porque o Tigrão volta só na segunda, hein? Sabadão nós estamos aí de novo, sábado e domingo, né? Ele já avisou, sábado e domingo, só volta o dia 27, tá? Mas você vê que ele não desliga, né? Não aguenta. Ele tá de férias, mas ele tá ligado. Não aguenta. Você viu que fizeram até uma figurinha pra ele lá no grupo, né? Sim. Então, assim... E eu tenho certeza, vou mandar um abraço pra ele, que numa hora dessa aqui ele já deve ter tomado já uns goró, tá lá acompanhando a transmissão, Então um abraço pra você, viu, Tigrão? Estamos com saudade. Abraço pra você, viu, Edu? Pra você também, boa noite aí, bom descanso, viu? Valeu, um grande abraço. Bom trabalho, valeu. Fica com Deus. Vamos lá então, tambores bufando é sinal de que havemos papa com massa branca. Olha, muito obrigado a todos que participaram. Então o pessoal mandou no WhatsApp aqui, mandou certinho com a senha, o CPF. Então vamos lá, a retirada é amanhã aqui na recepção da Bandeirantes, das 14h30 até as 17h30. Das 14h30 até 17h30. Amanhã, né, sexta-feira, porque sábado aqui também não funciona e tal, só o pessoal interno da rádio aqui. Então vamos lá. Alexandre Nakayama. Deve ser isso, né, Alexandre? Me desculpe, Alexandre Nakayama. É isso mesmo. Nakayama. Carlos Alberto Tessari. Carlos Alberto Tessari. Muito obrigado, Carlos Alberto Tessari. Obrigado, Carlos Alberto, parabéns. Felipe Salim, alô Salim. Salim saiu, Salim tá aqui. Ei, Felipe Salim. Parabéns. Rafael Rodrigo Pereira. Nome de avenida, Rafael Rodrigo Pereira. Muito obrigado, parabéns. E família Wolff. Deve ser alemão? Wolff, Jawohl, Lufthansa. Roberto Alves Wolff. V-O-L-F de faca. V de valor, O de Oscar, L de lápis, F de faca, Wolff. Roberto Alves Wolff. Esses os 5 ganhadores, vocês vão chegar aqui, vai pegar o seu ingresso e mais um, é um par, tá bom? Para acompanhante. Parabéns, pessoal, e muito obrigado mais uma vez a todos que participaram. É só ficar ligadão aqui na Bandeirantes, que tem promoção, tem sempre promoção. Batista toda semana, jogos de Ponte e Guarani. A Ponte mesmo jogou com a Portuguesa aí, teve ingresso pro jogo Guarani-Botafogo, vai ter o Paulistão, ingresso para todo mundo. Muito agradecido, hein? Olha, deixa eu só tomar um pouquinho de água e eu venho aqui com o Indica Bola, hein? Olha, lá no Carioca tá 2-1 pro Fluminense, hein? 2-1 pro Fluminense e continua 1-0 Vasco, 1, Madureira 0. Eu volto com o Paulistão, com a Série A2, com a Série A3 e alguns detalhes pelo Brasil, 22h19. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, começando com a Copa São Paulo, sábado a final então, São Paulo e Corinthians. Corinthians já ganhou 11 vezes. O São Paulo, por melhor campanha, vai ter torcida. Corinthians não pode torcida. Só que o Pacaembu está ameaçado, problema burocrático, tem a empresa que administra agora o Pacaembu, está com problema lá, com uma determinada função que tem que ter, está com problema de alvará. Então, está suspenso aí por enquanto, se vai ser ou não no Pacaembu e também aonde que vai ser. Mas afinal é sábado, 10 horas, São Paulo e Corinthians, aniversário da cidade de São Paulo. Paulistão, terceira rodada, tivemos na terça-feira Novo Horizontino 1, Inter de Limeira também 1, público de 1.600, e a Inter empatou aos 44 com o Alexandro. Tá mal o Novo Horizontino. Ontem, Red Bull Bragantino 1, Velo 0, primeira vitória do Bragantino, gol do Lucas Evangelista aos 49. Na Neoquímica, tudo no primeiro tempo, Corinthians 2, Água Santa 1, 41.500 o público, e o Marcelo Cabo não é mais técnico do Água Santa. Majestoso, Ponte 0, Portuguesa 0, exaustivamente, repercussão de que no segundo tempo todo a Ponte com 2 a mais não conseguiu, porque o Alex foi expulso a Portuguesa no primeiro tempo, a 26 minutos, e o Maceió foi expulso aos 51 do primeiro tempo. Público majestoso, 5.017. Na Vila, de virada, Santos 1, Palmeiras 2. O Guilherme cobrando falta no primeiro tempo. 1 a 0, prestou uma homenagem para o Neymar. Dizem que vai jogar no Santos.
O Thales, o menino da base, marca de novo, marcou em Bauru e marcou ontem também, empatando a 22 segundo tempo. E Richard Rios, quem diria? Ex-Guarani, aos 46, uma sobra para ele, entrada da área, bateu certinho no cantinho, vitória do Palmeiras. Olha, gente, hoje, lá em Bauru, muita chuva, Noroeste e Botafogo estava 0-0, quando parou aos 40 do primeiro tempo. Quase uma hora para resolver se volta ou não volta. Parou um pouquinho a chuva, ou diminuiu a chuva, voltou com tudo a chuva, até chegou a ensaiar um reinício, porque as equipes foram para o vestiário, voltaram, se reuniram no gramado com o árbitro, mas não teve jeito. Então vai ter a sequência do restante do primeiro tempo e, claro, todo o segundo tempo numa próxima oportunidade. Tivemos o 1º de maio, São Bernardo recebeu o Mirassol e o Reinaldo de pênalti faz 1-0 para o Mirassol. O João Vitor, zagueiro, ex-Guarani, faz 2-0 Mirassol. E o Felipe Azevedo, que um dia jogou na Ponte, estava no Sport, aos 43 faz o gol do São Bernardo. São Bernardo 1, Mirassol 2. Mirassol, boa campanha. São Bernardo, primeira derrota. Público 932. São Bernardo está no grupo da Ponte. E tivemos aqui, você acompanhou com Roger Williams, São Paulo 1, Guarani 0, gol marcado pelo Luciano A4 do primeiro tempo, com 28.360 de público e a renda 1.118.000. Bem, a situação dos 4 grupos: em primeiro no grupo A, Corinthians 9, em segundo Mirassol com 6, em terceiro Inter de Limeira com 2 e o Botafogo tem 1. Mas aqui o detalhe é que Inter de Limeira e Botafogo, um jogo a menos. No grupo B, em primeiro Guarani com 4 pontos, 1 vitória e saldo 1. Em segundo Santos, também com 4 pontos, também com 1 vitória, mas saldo 0. Em terceiro, Bragantino com 3. Em quarta, Portuguesa com 2 pontos. E aqui todo mundo está com 3 jogos certinho. Guarani derrotado, mas é líder do grupo B ainda. No grupo C, Noroeste 4 pontos. Claro, um jogo a menos. Isso que o Botafogo aqui não foi realizado, não chegou, né? Então vamos lá, Noroeste 4, São Paulo 4, Novo Horizontino 2 e o Água Santa 0, perdeu os 3. Então é o seguinte, só que o Noroeste e o São Paulo um jogo a menos. E mesmo assim na frente do Novo Horizontino e do Água Santa. Novo Horizontino só 2 pontos, hein? Em 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Olha, no grupo D de dado, Palmeiras em primeiro com 7, em segundo São Bernardo com 6, em terceiro a Ponte com 5, em quarto Velo Clube, nenhum ponto ganha, que todo mundo 3 jogos. A classificação geral, né, são 16 equipes, serve apenas para apontar as 2 piores equipes que serão rebaixadas para a Série 2 quando terminar a 12ª rodada. São 12 rodadas, depois começa o mata, né? Depois é mata também e na final é mata-mata, íris e vires. Há muito tempo que o regulamento é assim. Então, na geral, a Ponte é 5ª colocada com 5, o Guarani é o 7º com 6. O Corinthians é líder com 9, melhor campanha, e o Palmeiras é segundo com 7. Só que, repito, o Noroeste, o Botafogo, o São Paulo e a Inter de Limeira, um jogo a menos. Bom, próxima rodada? Pois não, vamos lá. Então, sábado, 16 horas, em Limeira, Inter e Ponte. 16 horas, Água Santa e Red Bull Bragantino. 18h30 do sábado, em Rio Claro, Velo Clube Santos. E 20h30 em Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. Não no Allianz Parque. Por quê? Porque vai ter um show no Allianz Parque, né, Lucas? O show do 21 Pilots. Quem diria, seu Edu? 21 Pilots. Ou Pilots. Mas é Pilots. Lá no Allianz Parque. Eu vou ver esse show. Não perco uma do 21 Pilots, entendeu? Então por isso vai ser em Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. Domingo, 16 horas, Botafogo e São Bernardo. 16 horas, Mirassol e Portuguesa. 18h30, Morumbis, São Paulo e Corinthians. 20h30, Guarani e Noroeste. Nossa, não se enfrenta há 14 anos. O último confronto foi 2010. Foi no brinco 1-0 pro Noroeste pela Série A2, tá? Então 14 anos que não joga o Guarani e Noroeste.
Olha, deixa eu falar uma coisinha pra vocês a respeito da Série A2. A quarta rodada acontecendo aí. A quarta rodada acontecendo esse final de semana. Sábado, 15 horas, Capivariana e Ferroviária, 15 horas, Taubaté e Votuporanguense, 15 horas, São José e Primavera, 16 horas, Ituano e Juventus, e às 18 em Piracicaba, 15 e Grêmio Prudente do técnico Sérgio Guedes. No domingo, olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram aqui. Domingo, 10 da manhã. 10, com esse sol, cara. Com esse calor. 16 horas, 3 da tarde, Série A2. Já pensou em Taubaté e Votuporanguense? 3 da tarde, sábado, Capivari, Capivariana e Ferroviária. E domingo, 10 da manhã, Portuguesa Santista e Santo André lá em Santos. Em Lins, Linense e Rio Claro. Já pensou, Lins? 10 da manhã, domingo. E o Oeste recebe o São Bento também às 10 da manhã. Na classificação, em primeiro 15 com 7, em segundo Primavera com 7, em terceiro Ferroviária com 6, em quarto Oeste com 6, em quinto Capivariano 5, em sexto Juventus com 4, em sétimo São José com 4 e em oitavo São Bento com 4. São 8 que vão se classificar, mesmo regulamento do ano passado. O Ituano é o nono colocado, Ituano, com 4 pontos. Olha, na Série A3, tivemos a primeira rodada e hoje, no complemento da primeira rodada, tivemos um jogo lá em Porto Feliz. Desportivo Brasil e Rio Preto. Deixa eu ver quanto é que foi. Tava 1-0. Não, pera um pouquinho, eu errei aqui. Fui mudar de campeonato e acabei clicando no errado. A Série A3, seu Edu. Desportivo Brasil e Rio Preto lá em Porto Feliz. Deixa eu ver aqui quanto é que foi. E ficou nisso mesmo. 1-0 pro Rio Preto. Desportivo Brasil 0, Rio Preto 1. Foi hoje. Sábado, olha que romântico o interior. 15 horas em Araras, União São João e Itapirense. 16 horas, Sertãozinho e Catanduva. 17 horas, Lemense e Suzano. 19 horas, Marília e Comercial. No domingo, olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Domingo, Série A3. 4 jogos, 10 da manhã. São Bernardo e Quinjaú. Esse São Bernardo da Série A3 é o Esporte Clube São Bernardo. O São Bernardo que tá no Paulistão é São Bernardo Futebol Clube. Os caras são criativos, né? Fizeram 2 times na cidade, o Esporte Clube São Bernardo e São Bernardo Futebol Clube. Está que nem Campeonato Amador de Campinas, né? É Flamengo do DIC 1, Flamengo do DIC 2, Flamengo do DIC 4, Flamengo do Santa Mônica. Aí tem Flamengo contra Flamengo. Sensacional. Então, domingo, Série A3, lá de São Bernardo e Quinjaú, 10 da manhã, Americana, Rio Branco e Rio Preto. Olha o Rio Branco, rapaz, subiu, foi campeão ano passado da 4ª divisão, subiu para a Série A3. 10 da manhã do domingo, Monte Azul e Desportivo Brasil. E 10 horas, Francano e Bandeirante. Coisa impressionante, hein? Bom, o negócio é o seguinte, a bola tá rolando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu amigo Marcelo Rini me passando aqui. Pelo Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro hoje, o América, deixa eu ver se eu encontro aqui. Campeonato Mineiro, olha, Copa Nordeste, Fortaleza 2, Motoclube 0, Souza 2, Altos do Piauí 1. E o Bahia ganhou, Bahia 4, Sampaio Correia 0. Deixa eu dar uma pegadinha aqui. Atenção, é que aqui é tudo misturado, tá aqui, tá no intervalo de Fluminense 2, Portuguesa 1, e tá no intervalo de Vasco 1, Madureira 0. Só que o jogo do Vasco é na Arena Amazônia. E Portuguesa e Fluminense é no Luso Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. No Campeonato Mineiro hoje, tivemos o Independência América 7, Pouso Alegre 0. Atenção, no Gaúcho, sábado, 16h30, Inter e Juventude, domingo, 20h30, Grêmio e Caxias, portanto 20h30 domingo. Não é só aqui que teve Ponte Santos, vai ter Guarani Noroeste e vai ter Grêmio e Caxias domingo agora, tá bom? Acho que tá bom, né? Tá bom assim, Pepe? Tá bom? E aqui na Bandeirantes, depois de São Paulo 1, Guarani 0, você ficou em dia com a bola. No encerramento, vou repetir aqui os ganhadores do ingresso Guarani Noroeste. Agora 22h34 em dia com a bola.
Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ah, sim, olha, o Queno marcou os 2 gols do Fluminense. Informando aqui o amigo Marcelo Rini. Dá 2-1 pro Fluminense lá no Luso Brasileiro. E o Romarinho fez o gol da Portuguesa. E continua Vasco 1, Madureira 0, né? É isso aí. Bom, deixa eu repetir aqui. A Cidinha me passou. Os ganhadores do ingresso para Guarani e Noroeste é Alexandre Nakayama, Carlos Alberto Tessari, Felipe Salim, Rafael Rodrigo Pereira e Roberto Alves Wolff. Tá bom? Retirada amanhã aqui na Bandeirantes, das 14h30 até as 17h30 na recepção. Pode falar na recepção. O seu Edu falou meu nome e tal. Qualquer coisa eles me ligam, viu? Se bem que a Cidinha também reforça, através porque vocês participaram, lá tá o endereço eletrônico de vocês, né? A Cidinha avisa também, o senhor ganhou e tal, parabéns. E você ganhou o ingresso e ganhou um par, né? Ganhou um par. Ganhou um ingresso e também para acompanhante, cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram mesmo. Obrigado a vocês aqui no YouTube, em FM faixa estendida 85,7 e nos diversos aplicativos. Lucas Pessoa no YouTube. Falou, Luquinha. Um abraço, hein, torcedor do Palmeiras. Pepe, meu grande amigo, ele sabe muito de bola, Pepe. O Lucas também, hein? Pepe me ajuda demais aqui. Pedro Piscinato. Gabriel Ribeiro faz parte da nossa equipe. O Gilberto Suvi também. E o Gil Kleber, o nosso comandante técnico. São Paulo 1, Guarani 0, gol do Luciano, a 4 do primeiro tempo, com 28.300 de público e 1.118 de renda. É o que? Mais um do Fluminense? É isso? 3-1, ô Rini? É 3-1? Só sinaliza pra mim aí. Sinaliza aí, Cano de novo. Deixa eu ver aqui. Não, tá no intervalo. Tá 2-1. Tá 2-1. Então o senhor não fica repetindo, senhor Rini. O senhor já informou que tinha sido parcial. Aí 2-1. Então tá bom, o Cano marcou os 2. Beleza. Meus amigos, muito obrigado. Então eu volto no sábado, né? Eu volto 14h no Concentração das Coisas de Ponte Inter. Domingo tem o jogo do Guarani no Brinco 20h30, Guarani do Noroeste. Muito obrigado, muito agradecido. Uma ótima noite a todos vocês. Uma ótima semana. E até sábado eu volto. Se Deus